Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos! A oportunidade que bate na sua porta hoje é de aprender 15 receitas profissionais com 30 diferentes ideias de biscoitinhos para você fazer e vender, com dicas de embalagens, validades e preço. Mas antes de irmos para as receitas, você que está chegando agora no canal, que antes não me conhecia, sou o chefe Ronaldo Zara, te convido a se inscrever no canal e conhecer também todos os outros vídeos. E se gostar, deixe sempre uma ação no vídeo, um joinha, um comentário ou até mesmo compartilhar nossos vídeos. É uma oportunidade que você pode começar um pequeno negócio e futuramente transformar esse pequeno negócio em um grande negócio. Estou falando dos biscoitinhos amanteigados. Milhares de pessoas estão investindo nesse produto. Por quê? Porque é um produto versátil, lucrativo, que vende muito. Agora, bora conhecer essa oportunidade e as receitas? Bora lá comigo! Vamos aqui começar a fazer o nosso amanteigado usando essa manteiga aqui, ó, essa margarina. Ela tem sabor de manteiga, é a margarina que deu certo para mim aqui nessas receitas. Aqui eu já pesei a quantidade da receita. Vou colocar aqui. Ela está gelada, numa temperatura ambiente. Então eu estou usando essa margarina, não é propaganda, mas para mostrar para vocês qual o tipo de margarina que dá certo nas receitas. E aqui o açúcar. Agora vamos colocar para bater. Aqui eu vou utilizar o batedor raquete. Vou colocar na velocidade alta. Essa batedeira tem 10 velocidades, então eu vou colocar na velocidade mais alta que ela tem para montar, aerar essa margarina com esse açúcar. Ok, agora eu vou retirar, já montou um pouquinho. Eu vou agregar um pouco de maisena, então eu retiro um pouco aqui do tacho. Então aqui eu vou utilizar um pouco do próprio amido de milho da receita. Eu tenho a quantidade da receita aqui. E eu vou utilizar umas 4 colheres para que eu possa agregar aqui a água. Eu dou uma misturada aqui para não sujar minha batedeira no batimento. Por que eu faço aqui? Porque se você colocar água aqui na manteiga, ela vai dar uma talhada na manteiga e demora um pouco mais para montar. Ela monta. Mas se você fazer esse processo aqui, monta muito mais rápido, tá? São dicas, uns truquezinhos que a gente usa na confeitaria que dá um resultado melhor. Então vamos bater novamente. Então aqui agora eu vou colocar a água em 3 etapas. Eu vou colocar um pouco, misturar e bater uns 10 a 15 segundinhos para agregar água. Depois eu desligo, coloco na primeira, depois eu abaixo a velocidade para a primeira velocidade, coloco a segunda parte. E na terceira parte eu vou bater uns 30 segundos ou 40 segundos. Então vamos lá. Está pronta aqui. Está bem montada, bem esbranquiçada e super leve. Agora eu vou te retirar aqui da batedeira. Olha só como ficou o creme. Bem aerado, bem branquinho. Esse é o ponto ideal para vocês fazerem os amanteigados que eu faço aqui, tá bom? Então aqui eu vou colocar agora o amido de milho. Um saborizante. E a farinha. Vou misturar aqui antes de levar para a batedeira para não jogar isso aqui para fora, porque a de milho pula tudo quando a batedeira começa a bater aqui, o batedor começa a envolver aqui dentro. Olha só, misturei bem. Agora eu vou voltar para a batedeira. Bom, voltei aqui para a batedeira, agora eu vou ligar e misturar a massa. Pronto, a massa já está pronta. Depois que a massa ficou pronta, esse é o ponto da massa. Agora eu vou dividir a massa em 2 partes. Aqui eu vou separar e aqui eu vou colocar o chocolate em pó.
medida de chocolate aqui é para meia receita. Se você fazer ela inteira, sem querer fazer branca, aí você utiliza o chocolate dobrado na receita. Então vou misturar bem aqui, antes de colocar na batedeira um pouquinho. Pronto. É o ponto da massa de chocolate. Agora aqui eu vou colocar metade do branco e metade do de chocolate. E agora eu vou pingar ele meio a meio. Vai ficar mesclado assim. Agora eu vou fazer o restante da massa. Ainda 3 assadeiras e meia eu vou assar agora e depois nós vamos ver como vão ficar os nossos biscoitinhos. Bora! Depois de assado, depois de 20 minutos, as 3 bandejas já estão prontas. Agora nós vamos embalar aqui e dar uma sugestão de venda. Vou usar esse potinho de 250 gramas. Cabe mais ou menos 100 gramas de biscoitinho aqui dentro. Vai ter o tamanho do biscoitinho, cabe 100 gramas. Dez potinhos de 100 gramas. É uma opção legal que você pode colocar no logotipo da sua empresa. Colocar os que tem que colocar aqui, etiqueta de validade, essas coisas todas tem que colocar no produto. Bom, então eu vou colocar a margarina aqui no tacho e vou também adicionar o açúcar. Vou levar para bater agora até formar um creme leve e esbranquiçado. Para bater os amanteigados, eu bato sempre com o batedor raquete. Sempre que estiver batendo uma manteiga ou margarina com açúcar, sempre dá uma paradinha na batedeira, retira o tacho e passa um raspador na lateral, porque geralmente a manteiga ou a margarina ela fica grudada e não bate por completo. Então faça esse processo aqui de raspar bem para tirar todo o excesso de margarina que não montou corretamente, agregar toda a margarina e montar por igual. Então sempre faça isso, retire, misture novamente aquela margarina que está incorporada na lateral, na parede do tacho, junte ela novamente com a margarina montada e bata para que ela monte por igual. Bom, aqui ela montou, já está um creme esbranquiçado, maravilhoso. Agora eu preciso agregar a água nesse creme. Para mim agregar água nesse creme e ter um batimento rápido e perfeito, eu coloco um pouco de maisena na receita. Pode ser uma quantidade aí de umas 3 ou 4 colheres, apenas para agregar a água. Misture a maisena na manteiga, isso aqui vai ajudar bastante a agregar a água na manteiga. Porque quando você coloca a água na manteiga, ela dispersa, fica aquele monte, parece que talhou tudo. Né? Aqui vai montar mais rápido, aí vai agrupar como se fosse um emulsificante. Então ajuda bastante fazendo isso. Que é a própria maisena da receita. Aí vamos voltar aqui. Bom, aqui eu vou bater novamente. Ela tem um orifício aqui que me ajuda a colocar qualquer ingrediente líquido aqui, que não deixa esse ingrediente cair para fora. Se ele pular, ele vai bater aqui no acrílico e não vai fazer tanta sujeira. Depois é só limpar. Então vamos lá. Agora eu vou colocar a segunda. E agora eu vou colocar a terceira parte.
Pronto, aqui bateu por 30 segundos na última parte que eu coloquei a água. Vamos ver como ficou o creme. Bem lisinho, cremoso e esbranquiçado. Esse é o creme ideal para a gente fazer o manteigado. Agora eu vou retirar o tacho da batedeira, vou misturar os ingredientes em pó e vou voltar para a batedeira e dar uma pré-misturada. Aqui agora com o auxílio de uma peneira, eu vou peneirar a maisena, a farinha, o saborizante. Agora com uma colher de silicone que eu tenho aqui, pode ser qualquer colher, eu vou dar uma misturada aqui para não jogar para fora quando eu colocar na batedeira. Então eu dou uma pré-misturada nos ingredientes em pó no creme. Isso evita fazer sujeira na batedeira, tá bom? É só para dar uma pré-misturada aqui. Bom, tá bom, é só isso aqui, ó, só para misturar. Dá para ver que agregou bastante aqui os ingredientes em pó no creme. Agora levar para a batedeira e dar uma nova misturada, onde a batedeira vai deixar bem mais misturada do que misturando com a mão. Agora aqui eu vou colocar na velocidade 1 para misturar um pouco. Agora eu vou colocar na velocidade 2 ou 3, até 3 por 15 segundos. Pronto, a nossa massa está pronta. A massa é isso aqui, a massa. É uma massa bem lisa, bem cremosa e maleável para pingar com o saco. Agora eu vou colocar no saco de confeitar e vamos pingar na assadeira. Aqui eu coloquei a massa com um bico aqui, que eu vou colocar o número dele para vocês, um perlê. Coloquei pouca massa que fica mais fácil da gente pingar, tá bom? E vamos fazer aqui argolinhas, ou rosquinhas, ó, desse tamanho aqui, ó. Bom, deu 3 assadeiras desse aqui, agora eu vou fazer 3 com granulado. Vamos levar ao forno agora e ver, e depois nós vamos ver como ficou essa maravilha. Bora lá. A massa que sobrou, aqui sobrou essa massa e eu vou colocar o granulado aqui dentro e vou misturar para fazer rosquinhas com granulado. Olha só como vai ficar. Agora vamos pingar. Agora eu vou pingar com granulado, é a mesma coisa, tá bom? Deu 3 assadeiras também com granulado. Agora eu vou levar para assar. Olha só, depois que assou, como ficou os nossos biscoitinhos. Sai muito fácil. E olha só, a crocância. Muito bom esses biscoitinhos. Então ficaram assim, os biscoitinhos lisos, sem nada de granulado. Agora vamos trazer com granulado. Olha só, os biscoitinhos de nata com granulado. Ficaram muito bons também. Olha que beleza. Bem sequinho. Crocante. Muito bom. Olha só, eu tenho aqui esses potes, então é um potezinho muito bom, ele é bem fechadinho, segura bastante os biscoitinhos aqui, fica bem sequinho aqui dentro. Eu vou embalar alguns aqui, umas embalagens bem legais para vocês verem como vocês podem vender. Bora lá. Aqui é só colocar os biscoitinhos aqui dentro, olha só como eles ficam bem branquinhos, fica bem sequinho. E aí arrumar do jeito que você desejar aqui dentro, portanto que você consiga colocar dentro da embalagem. Então aqui a gente colocar o quanto que dá, não colocar muito para não amassar. Aí fechou, olha só que legal que fica muito bonito. Isso aqui dá pra vender bastante assim, viu gente? Olha só que maravilha que ficaram os biscoitinhos. Esses são aqueles puros, um biscoitinho de nata puro. Olha que maravilha. Que você coloca nesses potinhos de 350 ou naquele que você desejar. Aí você vai calcular e ver o preço que você pode vender os seus biscoitinhos. Agora eu vou embalar os biscoitinhos de nata com granulado. Viu que maravilha que fica? Fica muito bonitinho, isso vende muito, tá? Vamos aqui começar a fazer o nosso amanteigado usando essa manteiga aqui, ó. Essa margarina, ela tem sabor de manteiga, é a margarina que deu certo pra mim aqui. Vou colocar aqui, ela tá gelada.
Então eu estou usando essa margarina, não é propaganda, mas para mostrar para vocês qual o tipo de margarina que dá certo nas receitas. E aqui o açúcar. Agora vamos colocar para bater. Aqui vou utilizar o batedor raquete. Vou colocar na velocidade alta, essa batedeira tem 10 velocidades, então eu vou colocar na velocidade mais alta que ela tem para montar, airar essa margarina com essa... Bom, aqui agora eu vou retirar, já montou um pouquinho, eu vou agregar um pouco de maisena na receita para colocar a água. Assim facilita bastante quando eu for agregar a água aqui. Então eu retiro um pouco aqui o tacho. Então aqui eu vou utilizar um pouco do próprio amido de milho da receita. Eu tenho a quantidade da receita aqui. E eu vou utilizar umas 4 colheres para que eu possa agregar aqui a água. Eu dou uma misturada aqui para não sujar minha batedeira no batimento. Por que eu faço aqui? Porque se você colocar água aqui na manteiga, ela vai dar uma talhada na manteiga e demora um pouco mais para montar. Ela monta. Mas se você fazer esse processo aqui, monta muito mais rápido, tá? São dicas e uns truquezinhos que a gente usa na confeitaria que dá um resultado melhor. Nós vamos bater novamente. Então aqui agora eu vou colocar a água em 3 etapas. Eu vou colocar um pouco, misturar e bater uns 10 a 15 segundinhos para agregar água. Depois eu abaixo a velocidade para a primeira velocidade, coloco a segunda parte. E na terceira parte eu vou bater uns 30 segundos ou 40 segundos. Então vamos lá. Pronto, está pronto aqui. Está bem montada, bem esbranquiçada e super leve. Agora vou te retirar aqui da batedeira. Olha só como ficou o creme. É bem airado, bem branquinho. Esse é o ponto ideal para vocês fazerem os amanteigados que eu faço aqui, tá bom? Então aqui eu vou colocar agora o amido de milho. Um saborizante e a farinha. Vou misturar aqui antes de levar para a batedeira para não jogar isso aqui para fora, porque a de milho pula tudo quando a batedeira começa a bater, aqui o batedor começa a envolver aqui dentro. Olha só, misturei bem. Agora vou voltar para a batedeira. Voltei aqui para a batedeira, agora vou ligar e misturar a massa. Pronto, a massa já está pronta. Agora vamos tirar ela daqui, colocar num pote. Olha só o ponto da massa. Ela é mais firme que aquelas de pingar, tá vendo? Ela fica um pouco mais firme porque eu reduzi um pouco a água. Agora eu vou colocar num pote e levar para a geladeira para depois a gente fazer umas bolinhas. Agora eu vou colocar ela nesse pote aqui. Vocês podem perceber que ela é mais firme, para pingar já é mais durinha para pingar. Então ela tem que ser mais firme porque ela vai ser gelada. E eu vou fazer bolinhas com ela depois, vou enrolar bolinhas. Tipo enrolando brigadeiro. Bom, então é isso aqui. Agora eu vou tampar, aqui tem uma tampa, vou tampar. Vou levar para a geladeira, depois de umas 2, 3 horas na geladeira, eu retiro para fazer as bolinhas. Depois de 3 horas na geladeira, a massa já está pronta. Já pode pegar assim, ó, e começar a bolear, ó. Vou fazer umas bolinhas e vou passar canela, açúcar com canela. E vão ficar assim. Vou fazer todas assim, depois eu volto para o vídeo para mostrar para vocês. Pronto, aqui eu enrolei de maçadeira. É só pegar um garfo aqui, ó, fazer essa decoraçãozinha aqui, ó. E faz em todos. Esse aqui nós vamos fazer outro modelinho. Já fiz as bolinhas, passei na canela. Aí vai só dar uma achatadinha de leve nele. Como se fosse uma coxinha. Vira. Olha só como ficou esse modelinho.
Então vocês podem caprichar, podem inventar o que vocês desejarem, tá? Aqui eu vou fazer alguns modelinhos para mostrar para vocês o que vocês podem fazer. Agora eu vou fazer mais um modelinho. Agora que eu vou pegar essa massinha, vou fazer uma bolinha nela aqui, vou passar no açúcar. Vou fazer o que eu vou fazer aqui agora. Depois que eu passei no açúcar, eu vou enrolar ela aqui na mesa. Fiz isso, passa no açúcar novamente. Tira o açúcar da mesa. Depois que você fez esse bastão, passa uns cortezinhos em cima. E vamos cortar todos assim. É isso aí. Olha só que bacaninha que ficou esse modelinho. Ficou bem simplesinho. Tem bolinha. E tem esses esticadinhos aqui. Então foram 3 modelinhos. Agora eu vou levar para assar os 3. Olha só, acabou de sair do forno. Deixei esfriar um pouquinho. E olha só que beleza que ficaram os nossos amanteigados. Esse aqui é o canelinha de milho. É um biscoito feito com a massa de milho verde com açúcar e canela. Canelinha de milho, sensacional. Olha só, maravilhoso, hein? Agora vamos embalar do mesmo jeito que estamos embalando todos os outros. Você pode embalar do jeito que você quiser, mas aqui é uma dica legal para vocês. Cada um, você coloca de um jeito nas forminhas. Cada um cabe uma quantidade de biscoitinho. Olha só que bacana. Muito bacana. Dá para vender bastante. Todos os que eu estou mostrando para vocês aqui, que eu estou ensinando no canal, são biscoitos a nível de indústria, tá, gente? Vocês podem dobrar essa receita. Se vocês têm um maquinário, a máquina de fazer, vocês podem fazer essa massa na máquina, se você tiver. Mas se você não tiver, pode fazer do jeito que eu estou ensinando aqui. E aí vocês embalam do jeito que vocês quiserem embalar. Aqui é só uma sugestão, uma dica muito importante para vocês fazerem aí, tá bom? Agora vou embalar todos assim. Agora vamos embalar esse aqui. Cada modelinho tem um jeito diferente de você embalar. Cabe uma quantidade X dentro do copinho. Então você vai ter que ver aí a quantidade que dá para você colocar. E cada um cabe uma quantidade dentro do copinho, como eu falei, dentro do potinho. Aí vocês vão ter que ver o formato que vocês estão fazendo e vai preenchendo os copinhos, os potinhos, até a hora que dá para fechar. E olha só como ficou os nossos potinhos de amanteigados. Galera, se vocês pegarem todas as receitas que tem aí no canal já aí pronta para vocês e fabricar todas essas receitas, colocar nesses potinhos, você tem aí uma vasta quantidade de amanteigados para vender, para ganhar muito dinheiro. Esse é o intuito aqui do Chefe Ronaldo Zara, ensinar vocês, para vocês aí conseguir ter aí um próprio negócio, ter aí seus ganhos aí com um trabalho digno e fácil de fazer. Então a validade desses biscoitinhos aí de 1 a 2 meses, até 3 meses, é uma validade muito boa para quem quer trabalhar com biscoitinhos amanteigados. Você só precisa deixar eles bem fechadinhos para que não entre ar e não amoleça ele, para deixar eles sempre sequinhos do jeito que eles estão quando eles saem e ficam assim. Eu só sei dizer para vocês que esse menino aqui, ele é maravilhoso. Vocês viram que eu embalei? Agora eu vou tirar aqui. Olha só, gente, ele é muito crocante, ó. Ele derrete. Divino! Divino! Você precisa fazer esse biscoitinho, ele tem que estar aí no seu portfólio de biscoitinhos amanteigados, porque é um biscoitinho sensacional, divino, maravilhoso. Vocês podem fazer qualquer modelo que vocês quiserem. Aqui eu fiz esses 3 modelinhos só para dar uma dica para vocês, como vocês podem fazer aí nas sugestões se você quiser, tá bom? Gostaram desse biscoitinho? Para começar o nosso biscoitinho aqui, nós vamos colocar a gema e o açúcar em uma panela e vou levar ao fogo. Vou levar ao fogo aqui, vou usar o cooktop e vou cozinhar isso aqui sempre mexendo para não queimar a gema, tá bom? Agora que eu deixei o cooktop numa temperatura baixa, eu vou cozinhar as gemas sempre mexendo para não queimar. Assim que começou a desgrudar da panela,
já está pronto. Tira do cooktop. E aqui ela vai ter que esfriar agora para a gente bater junto com a manteiga ou margarina. Tá bom? Ela começou a desprender da panela, já desliga. Se você estiver fazendo em um fogão, e se estiver fazendo em um cooktop como eu estou fazendo, já é só desligar e tirar para não queimar. É só isso aqui, é só cozinhar a gema no açúcar. O açúcar derreteu aqui, está pronto. Agora é só esfriar, assim que esfriar. Depois de frio, olha só a textura que ficou. Fica com essa textura. Agora eu vou colocar no tacho da batedeira. Depois que eu coloquei toda a gema com açúcar aqui, quando eu colocar a margarina eu gosto de usar essa margarina aqui, que eu já mostrei pra vocês nos meus biscoitinhos manteigados. Deu super certo e eu uso sempre ela. Mas você pode usar manteiga, pode usar o que vocês quiserem aí e fazer testes aí. Agora eu vou levar para a batedeira para bater e vou utilizar aqui o batedor raquete. Agora eu vou bater aqui em velocidade alta até airar aqui a margarina com o açúcar e a gema. Pronto, tá perfeita, já aerou, ela come mais para esbranquiçar do que para amarelo, porque para gema, e é esse o ponto aqui. Agora eu vou retirar aqui e a gente vai colocar os ingredientes secos agora. Olha só, o ponto é esse, ó. Tá vendo? Dá para ver aqui os pontinhos de gema cozida aqui no meio, e esse é o ponto que precisamos para fazer essa massa. Agora nós vamos misturar os ingredientes secos: fubá, o amido de milho. Vamos misturar um pouquinho. Depois que incorporou totalmente o nosso creme, nós vamos adicionar a farinha. Vou só misturar um pouquinho aqui com a colher de silicone, pode ser qualquer colher, e vou levar para a batedeira para misturar melhor. Só para não jogar para fora da batedeira os ingredientes aqui. Agora vou levar para a batedeira para homogeneizar melhor. Agora aqui é só incorporar a farinha na massa. Pronto, era só isso, só misturar. Coisa de 10, 15 segundinhos. Agora eu vou retirar aqui e vamos colocar numa vasilha. Olha só o ponto da massa. Esse é o ponto. Agora eu vou colocar ele nesse recipiente de vidro, pode ser qualquer recipiente. O importante é não mexer muito para não ativar o glúten e a massa fica liguenta. Se desenvolve o glúten nesse tipo de massa, acaba que a massa começa a ficar dura. Então o importante é não deixar acontecer isso. Então aqui ela não está com liga nenhuma. Agora eu vou colocar plástico filme. A superfície da massa para levar para a geladeira. Pode levar na geladeira por umas 3 horas. Depois de 3 horas na geladeira, está aqui nossa massa. Aqui ela está firme. É uma massa maleável que precisa trabalhar com ela gelada, tá bom? Então aqui eu vou utilizar um cortador, pode ser qualquer cortador que você quiser. Vou utilizar uma basezinha para mim fazer os biscoitos da mesma espessura, porque eu vou colocar dentro desse plastiquinho a massa. E aqui com o rolo eu vou amassar essa massa para sair da mesma espessura, que pode ser a espessura que você desejar. Aqui tem mais ou menos meio centímetro. Vou pegar uma parte, vou passar na farinha. Eu tenho um pouco de farinha, sempre trabalhando com farinha, com o rolinho. Vou colocar a massa dentro desse saquinho. Vou abrir aqui com a mão mesmo até eu chegar numa espessura mais ou menos que eu desejo. E aí eu vou finalizar com o rolo. Aqui é só fechar, colocar a basezinha que eu quero aqui para sair da mesma espessura. E aqui com o rolo eu vou abrir a massa. Um pouquinho de farinha em cima para não grudar no cortador. Depois que eu estiquei a massa, eu vou pegar esse cortador que ele tem, que joga a massa para fora, pode ser qualquer cortador, tá bom? Então aqui eu coloco ele aqui e aperto.
e retiro, tá vendo? Aí aqui eu já aplico ele na assadeira, por isso que é bom esse cortador aqui, porque ele já vai aqui na assadeira e já vai ficar aqui. Eu não vou colocar mais a mão, porque eu posso estragar as pétalas se eu fizer com esse cortador, mas você pode fazer com o cortador que você desejar. Fazer todos assim agora, preencher todas as formas aqui, já eu volto com o vídeo. Então deu 3 assadeiras dessa daqui, já tem uma ali perto do forno, e agora eu vou levar para assar. Olha só, depois que saiu do forno, que lindos ficaram os nossos biscoitinhos, hein? Olha que biscoitinhos bem assado, padronizado, ficaram perfeitos aqui os nossos biscoitinhos. Então eu tenho chocolate fracionado ao leite, vou passar a metade do biscoitinho, tá bom? Esse aqui eu vou passar com um garfo, passar tudinho ele. Isso é opcional também, tá bom? Depois que eu passei o chocolate, posso colocar um granulado, posso colocar um amendoim, posso colocar um coco, posso colocar o que eu quiser em cima para deixar ele diferenciado, tá vendo aí? Olha que bacana. Deixa um amanteigado totalmente diferente dos outros. Então vou fazer todos desse jeito aqui, já eu volto com o vídeo. Finalizando aqui, colocando o granulado nos últimos que eu passei no chocolate. Olhem só que lindos ficaram esses biscoitinhos amanteigados. Ficaram divinos, maravilhosos. Podemos embalar ele de várias maneiras. Aqui nós vamos embalar ele desse jeito aqui, ó. A margarina ou manteiga, seja qual você quiser, eu mostro sempre nos vídeos qual a margarina que eu estou usando e o açúcar. Vou misturar muito bem aqui, não vou precisar levar na batedeira para fazer isso, não vou precisar montar, tá? Só misturar bem. Depois que eu misturei bem, eu vou colocar o ovo aqui dentro, vou colocar os ovos aqui dentro e vou misturar também. Se quiser fazer isso aqui na batedeira, não tem problema, pode fazer também na batedeira, tá bom? É só para incorporar o ovo na margarina. Pronto, já incorporou. Se eu levo a batedeira agora, para montar isso aqui, ele vai evoluir um pouco, não é isso que eu quero nesse biscoitinho, tá bom? Agora eu vou colocar o amido de milho, a farinha e o fermento. O fermento é bem pouquinho, mas é bom que coloque aí. Vou misturar um pouco aqui. Aqui você pode misturar com a mão, ou se você tiver uma batedeira que suporta com o batedor raquete, você pode misturar isso aqui também. Mas eu misturo aqui porque não estamos jogar para fora, tá vendo? Já começa a jogar para fora aqui. Agora aqui eu vou levar na batedeira para ele incorporar melhor, mas se você quiser você pode amassar isso aqui com a mão também, tá bom? Pronto, tá pronta aqui a massa. Já misturei aqui, olha só como fica a massa. Vou despejar a massa aqui. E esse é o ponto da massa. Agora eu vou dividir em 3 partes.
para saborizar. Saborizar um de cada sabor. Então esse aqui eu vou saborizar com leite em pó. Vou colocar o leite em pó e vou saborizar ele. Agora eu vou saborizar com chocolate em pó. Aqui eu estou usando chocolate 100%, tá? Mas pode colocar o de 50% também. Então eu coloco o de 32% para ficar muito fraquinho. Então temos aqui mais uma saborizada. Temos aqui de leite em pó e de chocolate. Aqui eu tenho café solúvel com um pouquinho de água, vou saborizar com ela. A de café eu tenho que colocar um pouquinho de farinha, porque como vai um pouquinho de líquido ela amolece um pouquinho, então vai essa quantidade de farinha aqui. Então tem aqui café, chocolate e leite em pó. Agora nós vamos fazer as modelagens com eles agora. Agora aqui eu vou pegar um pedacinho de cada massa e vou fazer um bastãozinho. E aqui eu vou deixar ela coberta com plástico para ela não ressecar. E aqui eu vou fazer um bastãozinho de cada um. E vou cortar mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Vai dar mais ou menos uns 3 gramas cada pedacinho desse. Porque na produção é mais rápido. Aqui como é vídeo demora um pouquinho, mas é mais ou menos isso que a gente vai fazer. E agora aqui a gente vai pegar uma bolinha de cada, vai fazer isso aqui e vai bolear. Olha só que bacana que fica. Aí pega aqui, dá uma achatadinha, vai ficar isso. Uma de cada, fazendo em 2, 3, vai bem rapidinho, tá vendo? Olha só que maravilha que vai ficando. Aí pega aqui e vai acertando. Na hora que for colocar na assadeira, é só ajuntar os tamanhos, as bolinhas certas, virada do jeito certo. E eu vou fazer toda a massa assim. E eu vou fazer mais ou menos tudo assim, tá bom? Agora vamos lá. Depois que eu enrolei todas as bolinhas, deu 3 assadeiras, eu vou fazer um furinho, pode ser com qualquer coisa. Vou fazer com esse pincel aqui, fazendo todos isso aqui, ó. Deu 3 assadeiras, olha só. Agora vou levar para o forno, vamos assar. Olha só, depois que saiu do forno, como ficou o nosso sequilho de cappuccino. Ficaram maravilhosos. Eles racham assim mesmo por cima, tá bom? Porque ele vai um pouco de fermento. Mas se você não quiser colocar fermento, pode fazer sem fermento também. Ele vai ficar um pouquinho mais pequeno. Com o fermento ele dá uma crescidinha e racha, como vocês estão vendo aí. Fica muito legal. Então eu tenho 1, 2, 3 assadeiras aí, cada um. Coloquei chocolate ao leite e chocolate branco, igual por igual. 100 gramas de chocolate branco e 100 gramas de chocolate ao leite. As partes são iguais. As partes são iguais. E coloquei canela em pó no meio. Agora vou colocar aqui em cima de cada um desses aqui. É isso aí, vou fazer em todos assim.
Tenho aqui a manteiga ou margarina e o açúcar. Vou colocar os dois juntos no tacho da batedeira. Vou colocar na batedeira com o batedor raquete. Eu vou colocar isso para montar e formar um creme branco e esbranquiçado. Enquanto vai batendo o açúcar e a margarina, ele vai montar. Eu quero que ele evolua e fique um creme bem branco e esbranquiçado. E assim que começa a montar, eu vou adicionar a água e o ovo. Aqui eu bati o ovo com um garfo, vou deixar ele bem dissolvido para a água entrar junto com o ovo na manteiga, para ela não entrar sozinha, para que a água possa infundir com açúcar e a margarina de uma forma mais homogênea. Porque se você colocar só água aqui dentro, ela acaba demorando muito para montar. Então você deixa montar primeiro a margarina e o açúcar, você mistura água com o ovo e vai adicionando aos poucos e vai montando sossegadamente e perfeitamente. Então vamos lá. Então eu vou ligar agora em velocidade alta. Primeiro eu vou misturar e vou colocar aqui na velocidade mais alta possível da batedeira, para que forme e monte esse açúcar e essa manteiga. E vou adicionando água e o ovo em pequenas proporções para que não talhe a minha manteiga aqui, a minha margarina com açúcar, tá bom? Então vamos lá. Então aqui vai batendo bem devagarzinho para misturar primeiro, e eu vou aumentando a velocidade para que possa montar aqui e formar um creme leve e esbranquiçado. E assim que começar a misturar bem, eu vou desligar a batedeira para tirar aquela margarina que às vezes não monta direito, que ela fica grudada na parede do tacho. Então eu vou desligar agora a batedeira para fazer essa remoção, para que bata perfeitamente todos os ingredientes juntos. Então eu vou fazer esse processo para que possa não ficar nem um pouco de manteiga ou margarina sem misturar no açúcar. Então isso é muito importante. Pronto, já misturei. Pronto, agora é só voltar na batedeira. Então agora eu vou ligar novamente e vou colocar na velocidade alta e vou começar a colocar aqui o ovo junto com a água. Colocar aos poucos para não talhar aqui a manteiga ou a margarina com açúcar. Porque se você coloca tudo de uma vez, vira um líquido ali, fica muito mole e acaba aqui fica talhado. Aí demora demais para montar, faz muita sujeira. Então vai com calma, vai devagarzinho, pode ver, eu vou colocando pouquinho em pouquinho. E isso é o suficiente para ir montando. Vocês vão perceber que ali em cima, ele deu uma jogadinha para cima e eu coloquei pouco. Então vai colocando aos pouquinhos, deixa a batedeira ir misturando e batendo, porque ela vai montando isso daí e vai ficando perfeito. Vai agregando e vai infundindo aí no açúcar e na margarina e vai agregando bem, vai homogeneizando totalmente essa margarina com açúcar e o ovo e a água. Esse é o propósito aqui, é fazer com que a água e o ovo entrem nessa margarina, nesse batimento, sem que talhe. Vai ficar um creme bem lisinho, esbranquiçado e leve, e é isso que eu quero aqui para essa receita, e é isso que a receita precisa. Agora eu coloquei o restante aqui do ovo com a água, vou deixar bater mais ou menos. Cada vez que eu coloco o ovo, você bate aí uns 15, 20 segundos e vai deixando que é o suficiente aí para ela agregar esses ingredientes junto com o batimento aí. Agora eu vou desligar, que eu acho que já ficou perfeito aqui o nosso batimento, para ver como ficou. Bom, está pronto aqui. Agora é só retirar o tacho da batedeira e agregar os outros ingredientes para misturar aqui novamente. Olha só como o creme ficou bem bonito. Agora eu vou misturar aqui a farinha. Agora eu vou colocar aqui o saborizante e a farinha e vou misturar um pouco. Para que a hora que eu colocar na batedeira não comece a pular para todo lado aqui e faça aquele pó de farinha aqui, tá bom? Então é bom misturar primeiro aqui. Agora eu vou misturar o amido de milho. As receitas de bolachinha de biscoitinhos amanteigados é quase o mesmo processo essas de pingar. Vocês podem perceber nos outros vídeos que foi quase todo esse mesmo processo aqui. A diferença é os ingredientes que vai em uma e em outra. Às vezes vai uma coisa mais em uma coisa mais na outra. E aí diferencia na textura da massa. Vocês vão perceber que a que eu fiz a última agora não levou água. Então ela fica uma massa mais crocante, um crocante mais sequinho. Essa aqui fica um crocante mais durinho, porque ela está levando água na sua composição. Então automaticamente a massa em si ela fica um pouco mais compacta, e ao assar ela vai ficar um pouquinho
crocante, mas aquele crocante mais um pouquinho durinho, mais firme, não aquele crocante mais que derrete assim automaticamente na boca. Não que essa aqui também não vai derreter, é que fica mais crocante, assim, um crocante mais firme. Vocês comendo, vocês entendem como que eu estou querendo dizer. Agora eu vou voltar para a batedeira e vou misturar mais um pouco. Agora eu vou ligar a batedeira na velocidade 1, na primeira velocidade, para misturar bem, porque ainda tem pó ali, para não subir, sujar a batedeira. E vou aumentando até a terceira ou quarta velocidade, só para misturar mesmo, para dar uma boa homogeneizada, não bater muito, porque como vai farinha na receita, pode ativar o glúten e fica aquela massa liguenta. Então não é isso que a gente quer aqui, tá bom? Então não bata muito para não ativar o glúten. Então já está ficando boa a nossa massa, já misturou muito bem, já homogeneizou. Agora eu vou desligar a batedeira, vou retirar o tacho da batedeira e começar a pingar aqui a nossa receita. Bom, a massa está pronta, olha só que massa linda, olha só que beleza de massa, ficou perfeita a nossa massa, está perfeita para pingar. Agora eu vou colocar em um saco de confeitar e vou pingar e vou deixar tudo marcadinho para você. Agora eu vou pingar do mesmo formato que pinguei os outros, só que esse aqui eu vou pingar mais ou menos 1 centímetro cada bolinha dessa. Vou fazer aqui 9 bolinhas numa fileira e 9 na outra, até completar toda a forma. Então vamos lá pingar isso aqui agora, e olha só que bacana que vai ficando. É só ter padronizar, pingar corretamente, fazer padronizadinho, certinho, para que todos os biscoitinhos eles cresçam do mesmo tamanho, do mesmo formato, e na hora que a gente vai casear ele com goiaba, fique perfeito, fique um igualzinho ao outro. Mesmo que não conseguir fazer isso, mas busque fazer sempre padronizado. Isso aí é com o tempo, vai fazendo devagarzinho, que com o tempo você vai pegando as manhas, você vai pegando o jeito, e você quer trabalhar com as coisas, é praticando, vai fazendo tudo certinho. Galera, terminei de pingar aqui, deu 6 assadeirinhas dessa daqui. Olha só que maravilha. Agora eu vou levar ao forno e já nós voltamos com o vídeo com elas prontas. Bora lá. Agora eu vou colocar dentro do forno, vou colocar aqui 20 minutos, em 15 e 20 minutos a 150 graus nesse forno, nesse tipo de forno aqui da Japanese. É um forno de convecção, tipo um forno turbo, e ele vai ficar 20 minutinhos assando aqui. Pode ser assado entre 15 e 20 minutinhos. Se você quiser tirar mais branquinho, deixa ele em 15 minutinhos. Mais douradinho, um pouquinho mais escurinho, 20 minutinhos. Olha só, já ficou perfeito, 20 minutinhos. Olha só a cor que eu tirei. Ficou perfeito aí nossos biscoitinhos amanteigados. Olha só, acabou de sair do forno. Ficou maravilhoso aqui os nossos biscoitinhos. Agora eu vou rechear. E olha só que maravilha que eles ficaram. A cor, como fica bonita. Aqui, olha pessoal, por baixo dele eu virei alguns aqui para vocês verem como fica padronizado aqui os nossos biscoitinhos. Então agora eu vou rechear eles e depois nós voltamos aí para apresentar o nosso trabalho como fica. Vou rechear aqui os meus beijinhos de freira. Já virei alguns aqui, você pode rechear ele assim em cima da mesa usando um saco de confeitar. Você vai pingar um pingo aqui em cima aqui, ó, mais ou menos um tanto assim, ó, tá vendo? Esse tanto, ó, olha só, para ele ficar bem recheadinho. Ou você pode pegar na mão, assim como eu estou pegando aqui, e fazer isso aqui, ó. Fica bem mais fácil você colocar com um saquinho de confeitar do que você pegar aí uma colherzinha e ficar colocando. Aqui vai muito mais rápido. Então eu vou fazer desse jeito aqui, ó, todos os meus biscoitinhos, ó, bem caseadinho. Depois você vem com outro aqui, ó, e faz essa junção aqui, ó, e deixa ele bem ajeitadinho assim, bem recheadinho. Olha que bonito que fica. Olha só para isso. Então é isso que vocês têm que fazer. Se você quiser fazer com duas pessoas fazendo, uma vai pingando em cima e outra vai acasalando, o serviço sai muito mais rápido, tá bom? Então esse pente furo aqui, esses biscoitinhos que eu estou fazendo aqui no canal, são biscoitinhos que eu tenho há anos e eu sempre fiz ele na minha confeitaria. E hoje eu quero compartilhar, essa semana eu estou compartilhando algumas receitas com vocês. E esse aqui hoje é o beijinho de freira. Você pode também pegar na mão e fazer isso aqui, ó, e pingando. Olha só a quantidade que eu coloco, fica bem aí recheadinho. É assim que você tem que fazer. Se o seu biscoitinho ele fica bem recheadinho, ele tem uma presença, ele tem um sabor mais gostoso, fica mais apetitoso. Então o cliente, quando ele come, ele quer comer outro, quer comer mais outro, e ele vai voltar sempre
para comprar. Agora, se você faz um biscoitinho e não tenha recheio, ele vai comer só a massinha e ele não vai ficar satisfeito. Então faça desse jeito, ó, depois é só unir os dois e fica perfeito os biscoitinhos. Olha só que legal, simples de fazer. Então são ideias para você, como você pode rechear. Recheia do jeito que eu te mostrei e vai fazendo isso aqui. Mas eu vou te mostrar uma outra ideia também que você pode rechear. Essa também é muito legal. Aqui você pode deixar alguns virados, pega um na mão e assim você já vai e leva para unir os dois, ó, tá vendo? Vai pegando um por um na mão, coloca o recheio, aquele que já está viradinho lá, você só vai lá e acaseia eles. Olha só, também é uma ideia bem legal para você rechear os seus biscoitinhos, ó. E vai bem rápido esse formato aqui que eu estou ensinando agora. É bem rapidinho. Pingou em cima do biscoito, olha lá, pingou, vira ele, acaseia junto com o outro, uniu. Está perfeito aí, é uma dica também bem legal para você. Então eu dei aqui algumas dicas bem legais para você rechear os seus biscoitinhos beijinho de freira, tá bom? Bom, acabamos de rechear, agora nós vamos passar ele no açúcar. Aqui eu estou usando o açúcar refinado. Se você quiser colocar num recipiente de plástico ou qualquer outra coisa para o açúcar não derramar, aqui eu quero mostrar de uma forma mais simples para vocês, ó. Vocês colocam no açúcar e vai envolvendo eles no açúcar, depois tira o excesso do açúcar e vai passando em todos eles desse mesmo jeito, ó. Vai trazendo, vai misturando, vai passando até que o açúcar envolva em todo o biscoitinho. Os outros sem açúcar e com açúcar gelado eu que coloquei para dar uma diferenciada. Mas assim é muito legal também. E assim que você terminou de passar tudo, o que você vai fazer? Você vai pegar esse açúcar e vai colocar num potinho, depois você vai peneirar ele para você usar de novo, para você adoçar suas coisas aí e usar nas suas receitas, tá bom? Então não desperdiça, você vai fazer isso aí com um saquinho, vai colocar num pote e vai guardar e vai peneirar ele para usar futuramente em outras receitas. Agora que eu vou usar um açúcar gelado para diferenciar um pouquinho, aí eu vou deixar uns sem açúcar, um com açúcar refinado e um com esse açúcar gelado. É o mesmo jeito, é só você ir passando, envolvendo todos os biscoitinhos. Não aperta muito, vai com calma, com delicadeza. Que eu estou acelerando o vídeo aqui, mas faz com calma, com delicadeza, porque os biscoitinhos são sensíveis e você pode acabar quebrando eles. Então vai fazendo desse jeito aí, ó. Envolveu todos, tirou o excesso e aí você termina seus biscoitinhos. Com toda certeza vão ficar maravilhosos esses biscoitinhos. Eu espero que vocês possam gostar dessa receita e fazer aí, tá bom? Então ficaram assim. Agora esse é o mesmo processo, guarda, peneira, guarda para usar em outros produtos, tá bom? Está finalizado aqui o trabalho que eu fiz para vocês. Esses biscoitinhos, beijinhos de freira, olha que bacana. Um com açúcar gelado, um sem açúcar e um com açúcar refinado. Vocês podem perceber que dá uma diferença, dá um visual diferente, você atrai o olhar do seu cliente. Então é sempre bom dar uma diferenciada no mesmo produto. Você pode diversificar ele e fazer com que ele tenha algumas outras visões assim no olhar do cliente. O cliente vê e fala: nossa, esse com açúcar refinado aqui ficou diferente, ficou assim chamativo. Aí vem o outro: nossa, eu não gosto com açúcar, leva o que está com esse sem açúcar. E outro não gosta do açúcar refinado, também não quer sem açúcar, quer com açúcar gelado, aquele açuquinho ali. Você não coloca aquele açúcar de confeiteiro, porque a tendência do açúcar de confeiteiro é derreter, tá? Ele vai umedecer e vai ficar feio. O açúcar gelado já é uma boa opção, porque ele não derrete, ele conserva do jeito que está aí. Ele já foi elaborado para isso. Então olha só a perfeição que ficou os nossos biscoitinhos. Agora é vocês fazerem aí, curtir bastante para vender e para consumir em casa. Então foi esse aí o trabalho que eu trouxe para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e que vocês possam estar gostando aqui do canal. São receitas profissionais, são receitas que estão agregando muito valor aí na vida das pessoas e está fazendo a diferença e impactando muito aí na vida de muita gente que está arrumando aí com esse meu trabalho um jeitinho novo de fazer as coisas, de ganhar um dinheiro extra, de ter um lucro aí e de ter aí um trabalho digno para sustentar as vossas famílias. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado de coração mesmo dessa receita. Bora para as dicas aqui que eu posso dar para você vender. Conservar bem ele fechadinho, porque senão é um biscoitinho amanteigado e ele amolece, como qualquer biscoito. Então você fecha bem aqui e eu tenho essa opção para vocês, ó. Essa opção de você fechar com esses fechinhos aqui de arame, ele vem com esse plastiquinho branco, tem várias cores. E você também pode colocar uma fita. Você também pode colocar uma fita para deixar mais bonitinho e colocar o logo aí do seu trabalho. Você põe numa fita assim e aqui você coloca uma etiquetinha do seu trabalho, a logo aí do seu comércio, do que você quiser colocar aqui para mostrar para o seu cliente um trabalho bem mais feitinho. Aqui eu tenho 150 gramas
E aqui eu tenho 100 gramas de biscoitinho. Posso também fechar ele aqui, ó. Saquinho pequenininho. E você pode vender, se você vai vender aí, ó, por quilo, você tem essa base aí de vender o que eu te falei aí para você. Se você também pode vender só assim, fica mais barato, pode ser mais barato, ou você pode colocar uma etiqueta e uma fitinha assim de várias cores aí que tem para você fazer isso. Então eu já fiz aqui algumas, ó, coloquei umas fitinhas pequenininhas. Então você pode vender assim, e também tem selando isso. Você sempre tem que deixar bem fechadinho para ele não amolecer, porque é um biscoitinho crocante, amanteigado, e se entrar ar nele e acaba que ele amolece, tá? Então eu vou mostrar outra opção aqui para você. Uma outra opção é você ter aí potes, se você quer conservar em casa ou aí para vender solto e vender depois a quantidade que o cliente quer, coloque em potes herméticos. O que é herméticos? Herméticos é que ele tem essa borracha, uma borracha que faz com que não entre ar aqui dentro. Ela fica vedadinha, fica bem fechadinho, não entra ar aqui dentro. Ou qualquer um pote que você tiver aí que possa colocar dentro. E aconselho, se você colocar em algum pote, coloca no plástico, deixa bem fechadinho esse plástico. Quando o cliente quiser, você pode tirar o plástico, tirar o fechinho, ir lá e pesar a quantidade que o cliente quer. De repente ele quer 50 gramas, 100 gramas, 150 gramas, 1 quilo. E aí você tem aí aqueles potes maiores que você faz para revenda, tá bom? Então aqui para você consumir em casa, ó, coloca num potinho desse. Depois você quer comer um, você vem aqui, na hora do café abre, pegou um, comeu, fecha e vai conservar sempre ele assim, tá bom? Então uma dica bem bacana para vocês aí. Tem que ser potes herméticos, tá? Ou dentro de plásticos bem fechados. Outra opção é você ter uma seladora. Isso aqui é uma seladora que sela, tá? Ela tem um tempo aqui, você vai ter que adaptar, saber o tempo certo para ele fixar e fechar e vedar esse saquinho. Você vai colocar ele aqui. E aí você vai deixar ele bem retinho, vai fechar e vai vedar isso aqui, vai selar isso aqui. Isso aqui se chama seladora. Então aqui ela sela, fica bem fechadinho, não tem como entrar ar aqui dentro, tá bom? Fica bem fechadinho. Vou fazer um pequeno aqui para vocês verem agora. Olha só, não entra ar, ele fica bem fechadinho, bem vedadinho. E olha só isso aqui. Vendo? Uma opção que você também tem para você fazer aí. Então olha como ficou as embalagens. Vocês façam assim, pode vender assim no balcão, deixa bem arrumadinho no balcão, faz fileirinhas de 100 gramas, de 50 gramas, de 100, 200, 300, quantas gramas vocês quiserem. E aí vocês deixam bem arrumadinho no balcão, coloca a etiquetinha do seu estabelecimento que você vai vender igual água isso aqui, tá bom? Então vou começar a bater aqui o nosso biscoitinho amanteigado. Já tem a manteiga aqui dentro, a margarina e o açúcar. E vou usar aqui o batedor raquete para bater essa massa. Então eu vou colocar aqui na batedeira. Vou colocar para bater agora a margarina e o açúcar até que vire um creme bem esbranquiçado e leve. Vou bater esse creme na velocidade média para alta até formar um creme bem leve e esbranquiçado. Olha só como já chegou, como já está. Já virou um creme branco, bem esbranquiçado e leve. Agora eu vou acrescentar a farinha e o leite e vou misturar um pouco. Então aqui eu vou ligar a batedeira agora na velocidade baixa para misturar a farinha. Eu não vou bater em velocidade alta. Bata em velocidade baixa para que a farinha só misture nesse creme. Depois de ter misturado a farinha, agora eu vou acrescentar aqui a maisena, nosso amido. Mas eu vou tirar aqui da batedeira e vou colocar, misturar primeiro na mão para não fazer sujeira. Vou tirar o tacho aqui. E agora eu vou acrescentar aqui o amido de milho. Se eu coloco diretamente na batedeira,
o batedor vai jogar isso aqui tudo para cima. Então eu vou misturar primeiro aqui. E assim que eu misturar, eu levo a batedeira para misturar melhor. Depois de ter misturado bem, agora eu vou colocar na batedeira. Pronto, já está pronta a nossa massa. Agora estarei retirando aqui da batedeira. Olha só que maravilha que ficou essa massa, para que eu possa pingar com um bico crespo. E aqui eu vou dividir essa massa em duas. Vou fazer uma massa com leite condensado e vou fazer uma massa de leitinho. Aqui eu vou utilizar saborizante para sorvete em pó. Então vou dividir aqui e vou colorir uma massa de amarelo, tá bom? Para que fica diferenciado depois os biscoitinhos aqui. Então aqui eu dividi a massa aqui em duas. Agora eu vou colocar um corante em uma e um pó saborizante em outra. É de leitinho e esse aqui é de leite condensado. Eu vou misturar bem aqui para dar o sabor da massa. Então do leitinho eu vou deixar ele branco. E o de leite condensado, vou aqui um pouquinho de corante e gel. Para que minha massa fique mais amarela. Eu tenho um biscoitinho diferenciado do outro. Bom, já saborizei aqui e já mexi. Agora vou separar aqui, vou deixar ele de lado e vou misturar o outro. O de leite condensado eu coloquei um pouco de corante amarelo e o de leite ninho aqui, de leitinho, eu vou deixar ele branco mesmo. Se quiser usar essência, você pode usar essência também. Você pode colocar o saborizante que você quiser. A massa vai ser a mesma, só muda o saborizante nessa massa aqui. Você pode utilizar qualquer saborizante, pode fazer uma massa de chocolate. Depois eu vou fazer essa mesma receita em outro formato para vocês poderem fazer aí também na sua loja, na sua padaria, na sua casa, onde você quiser, tá bom? Então já está pronta também aqui de leitinho e aqui a de leite condensado. Agora vamos pingar agora. Agora eu vou pingar primeiro de leitinho e depois eu vou pingar a de leite condensado. Então eu vou pingar redondinhos agora. Usando aqui o bico da Wilton, é um bico crespo. Esse aqui é o 195 da Wilton, mas pode ser também o 1M da Wilton. Você pode pingar com qual você desejar, qual formato você quiser. Você pode pingar esses biscoitinhos no modelo que desejar. Aqui eu estou fazendo esse aqui de leitinho nesse formato redondinho, que eu estou pingando ele numa bolinha mais ou menos aí de uns 2 centímetros cada uma. Então você pode fazer do tamanho e modelo que desejar. Não tem problema você achar, eu não consigo fazer esse modelo, chefe, que você está fazendo. Não tem problema, pode fazer o modelo que você deseja. Aqui eu coloquei papel manteiga, porque a minha assadeira é furadinha. E aí os biscoitinhos acabam entrando nos buraquinhos, fica depois ruim para tirar da assadeira. Então eu coloquei papel manteiga por cima. Mas se você tiver uma assadeira lisa, você pode fazer sem papel manteiga. Então aqui eu estou fazendo esse formato redondinho e o outro eu vou fazer compridinho. Pronto aí uma assadeira. Eu terminei uma assadeira, agora eu estou pingando outra assadeira. Esse biscoitinho aqui ele vai render 3 assadeiras desse formato que eu estou fazendo aqui. E o outro vai render 3 assadeiras também. Então vamos pingar 3 assadeiras do leitinho redondinho e vou pingar depois 3 assadeiras do leite condensado. É um formato compridinho, vocês devem ter visto já muitas vezes por aí em supermercado, em casas que vendem aqueles produtos de doces, e vocês encontram essas bolachinhas facilmente nesses formatos. E te convido para você fazer um tour no canal e você vai encontrar outros amanteigados, outros formatos maravilhosos de biscoitinhos amanteigados aqui no canal. Me deu 3 assadeiras do leitinho, então eu vou levar para assar agora e já já nós trazemos para ver o resultado. Acabou de sair do forno, já deu uma esfriada. Esse aqui é o leitinho. Olha só que biscoitinho maravilhoso. E já já vou rechear eles.
Agora eu vou pingar o de leite condensado, eu vou pingar com o mesmo bico da Wilton 195 e vou pingar num formatinho compridinho, como se fizesse uma mini bombinha. Quem pinga bomba sabe como funciona. Em vez de você fazer aquela bomba compridona, você faz ela toda pequenininha. Ó. É um modelinho bem fácil de fazer. Você vai fazer ela mais ou menos de 2 centímetros também aí o tamanho dela. E pingando assim, depois dele assado, nós vamos colocar goiabada no centro de cada um e vamos acasalar os dois. Vamos fazer também isso no outro modelinho. Então aqui eu estou pingando nesse formato que você está vendo compridinho, mas não quer dizer que você precisa pingar nesse formato. Você pode pingar o formato que você desejar, como eu já disse no outro que eu estava pingando. Qualquer modelo que você quiser você pode pingar. Não precisa se preocupar com isso. Basta você ter criatividade e fazer seus biscoitinhos. O importante é você conhecer aqui a receita, como fazer, e aí a sua criatividade é que vai valer a pena aí nos formatos que desejar fazer. Olha que bacana que ficou. Agora eu vou fazer todas assim, tá bom? Saiu do forno agora. Esse é o de leite condensado. E já, assim de esfriar, irei rechear para vocês verem como vai ficar esses nossos amanteigadinhos maravilhosos que eu acabei de produzir aqui para vocês aí no meu canal no YouTube. Então já eu volto para rechear essas maravilhas. Aqui eu estou utilizando um saquinho de confeitar com goiabada. Vou fazer o processo aqui de pingar com um saco de confeitar. Você pode fazer assim ou você pode deixar a goiabada no recipiente e passar esses biscoitinhos puxando um pouco de goiabada e depois acasalar eles. Eu prefiro fazer desse jeito que você suja menos, você faz menos sujeira e eles ficam mais bonitinho. Então aí você aplica o tanto que desejar em cima do biscoitinho e depois vai acasalando. É claro que aqui eu estou fazendo um por um para mostrar para vocês, mas também você pode depois virar todos, eu vou mostrar para vocês já, virar todos eles, colocar o recheio em todos eles primeiro e depois você vai colocando o outro por cima. Aqui você também pode utilizar doce de leite, não precisa ser só goiabada. Doce de leite também é muito bom. Também pode utilizar também outros recheios que hoje está muito na moda aí. Uns potes que vem mais ou menos, acho que é 1 quilo que vem cada um. Tem vários sabores, tem Kit Kat, sonho de valsa, laca, tem muitos sabores que vende, principalmente nessas empresas, nessas lojas grandes que vendem aí produtos para chocolate. Tem esses produtos em balde que você pode comprar, se você quiser utilizar outros recheios nesses biscoitinhos. E eu também convido, como eu falei já para vocês, convido você a dar um tour aí no meu canal e vocês vão achar outros biscoitinhos maravilhosos amanteigados. Agora eu dei uma virada em alguns, você pode fazer desse jeito, e depois ir casalando eles, tá vendo? É muito simples fazer, não tem segredo nenhum. Se você quer ganhar um bom dinheiro com biscoitinhos amanteigados, faça esse tipo de biscoito, coloque em saquinhos depois ou em potinhos e sai para vender que você vai ter um lucro muito grande, porque biscoitos amanteigados, ele tem um rendimento e dá um lucro muito grande e você não gasta muito para fazer eles. Os outros modelinhos que eu falo para vocês que tá aí no canal, é passado em chocolate, você pode colocar cobertura por cima desses biscoitinhos. Então é uma variedade muito grande que vocês podem ter aí de opções para fazer amanteigados. Não precisa se preocupar com esse tipo de coisa. Eu não consigo fazer isso, eu não posso fazer isso. Você pode fazer qualquer coisa que você quiser. Basta você ter coragem e deixar o medo de lado. O medo todo mundo vai passar por ele. Então a gente temos que enfrentar o medo e ir fazer as coisas de acordo com os dons que Deus nos dá. Então, seguindo esse segmento, é certeza que se você pegar o passo a passo correto, seguir tintim por tintim do que eu mostro em cada receita, você vai conseguir fazer não só os biscoitinhos, qualquer receita aqui no canal. Aí terminei uma bandeja, agora vou fazer a outra. Então agora eu vou rechear o de leitinho, vou rechear também com goiabada. Eu acho mais fácil pingar assim com uma manga de confeitar do que passar o biscoito na goiabada. Então o importante é você pingar corretamente aí e colocar o recheio do seu gosto, a quantidade desejada. Olha só o tanto que eu estou colocando nesses biscoitinhos. Então você que vê aí o que você pode fazer, como você quer fazer, para que os seus biscoitinhos fiquem deliciosos. E você aí fica imaginando, nossa, mas eu não vou fazer isso, eu não vou conseguir fazer isso. Você vai conseguir fazer sim. É só você ir e tentar colocar a mão na massa que você vai conseguir fazer. Com certeza você vai aprender a fazer tranquilamente. Só não faz quem não tenta. Erra,
Todo mundo pode errar, eu já errei várias receitas. E errar é parte do ser humano, não tem problema. Enquanto você está errando, é porque você está aprendendo. Agora, quando você não está errando, é porque você não está querendo aprender. Você não está colocando a mão na massa e arriscando aí fazer os seus dons acontecer aí, tá bom? Aí terminamos o nosso biscoitinho amanteigado, leitinho com goiabada e também o de leite condensado com goiabada. Então podemos rechear com variações, podemos colocar doce de leite, podemos colocar esses recheios que agora vem em baldinho, sonho de valsa, Kit Kat, vários recheios você pode colocar nesses biscoitinhos. Então aqui é uma sugestão para vocês vender, esse biscoitinho fica maravilhoso, fica sensacional. Finalizamos aqui o nosso biscoitinhos amanteigados. Então se você gostou dessa receita maravilhosa, faça aí, depois comenta aqui embaixo. Batendo a margarina com o açúcar. Vou utilizar aqui o batedor raquete. Vou misturar primeiro aqui. Vou misturar primeiro na velocidade. Assim que vai misturando, eu vou aumentando a velocidade, uma velocidade alta aqui da batedeira, para que vai montar essa margarina com açúcar. E aí eu vou dar uma desligada agora nela, para me tirar aquela manteiga que acaba não misturando no batimento, ela fica grudada na parede. Então eu vou retirar ela agora. Agora eu vou desligar, eu vou tirar essa parte que fica na lateral do tacho aqui, para envolver toda a manteiga ou margarina com açúcar. Então aqui é só tirar essa manteiga que ela não bate, que ela fica grudada na parede do tacho, colocar ela junto com a outra, para que possa formar um creme homogêneo e todos os ingredientes aí mexer por igual. E todos os ingredientes ser batido por igual aqui na batedeira. Retorno aqui na batedeira. Ligo novamente. Agora eu vou deixar ela novamente bater um pouquinho mais rápido para dar uma montada novamente aqui. E vou desligar ela para fazer um outro processo muito importante aqui agora. Depois de 1 minuto batendo, eu vou abrir um pouquinho aqui. E vou colocar aqui umas 3 colheres da maisena. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou colocar água agora aqui. Eu preciso bater essa água junto com essa manteiga. Então essa maisena vai ajudar com que a água incorpore melhor na manteiga. Vou ligar aqui agora. Eita, esqueci de misturar aqui a maisena, olha só, tá vendo? Se a gente coloca sem misturar, olha o que acontece. Mas vamos colocar água aqui agora e ir misturando. Vou colocar aos poucos. E assim que eu vou colocando, eu vou aumentando a velocidade para essa água misturar e ela agregar aí na mistura de água, de margarina e açúcar. Se eu coloco ela solta aí junto com a margarina e açúcar, ela demora demais para agregar aí na margarina. E tem que bater muito. Esse processo aqui de colocar um pouco da maisena ajuda, porque a água vai entrar ali e ela vai ter ali um ingrediente que vai ajudar ela a se unir ali com a margarina e o açúcar, como se fosse um emulsificante nesse momento. Então ela acaba ajudando nesse processo. Então cada vez que eu vou colocando a água, eu vou colocando aos poucos, ó, vão percebendo que é aos poucos, não é tudo de uma vez. Eu abaixo um pouco a velocidade, agrego a água, e aí aumenta a velocidade e deixo bater um pouco. Deixo bater mais ou menos uns 20 segundos aí, para que isso possa ir montando novamente. Essa água ela tem que agregar, ela não pode ficar solta dentro da margarina. Ela tem que ser agregada nesse batimento. E usando esse método que eu coloquei, 3 colherzinhas de maisena ajuda muito. Como se fosse, como eu disse, um emulsificante. O emulsificante, ele faz com que as coisas se emulsificam. Tipo assim, água e óleo não se misturam, mas se você colocar um emulsificante, ele se mistura. A maisena ela ajuda nesse processo aí. Ela faz com que a água se mistura bem mais fácil com a margarina e com o açúcar no batimento. E olha que vocês vão vendo aí que vai misturando. E eu já coloquei a água aí e vai misturando muito bem o processo de montagem do nosso creme. E agora eu vou colocar aí mais um pouco da água. Agora eu coloco toda a nossa água, eu coloquei agora nesse momento. E aí vamos bater mais um pouco aí, mais ou menos uns 20 segundinhos. E assim que eu perceber que montou, que a água agregou aí no batimento, agora eu dei uma aceleradinha no vídeo e com certeza já está bem agregado aí a nossa água na margarina. Olha só, já vou desligando aqui a batedeira
E vocês vão perceber, como eu vou mostrar para vocês, olha, já agregou toda a água, ela uniu já com a margarina e com o açúcar, então ela já está bem homogeneizada aqui. Então já está pronto, agora eu vou retirar aqui da batedeira para colocarmos agora os ingredientes em pó. Olha só como ficou bem misturado, como a água incorporou, que essa receita não leva ovo, mas leva água na sua composição. Então aqui a gente fazendo esse processo, bater primeiro, depois que montou um pouco, aí mistura um pouquinho de maisena e aí você vai colocando a água, ela incorpora rapidinho, olha só, tá bem incorporada. Agora eu vou colocar aqui os ingredientes em pó: fubá, saborizante, a farinha. Agora eu vou misturar um pouco para colocar o amido de milho. E aqui eu vou colocar umas gotinhas, 4 gotinhas de corante. 4 gotinhas de corante amarelo. Agora eu vou colocar o amido de milho. Vou misturar um pouco aqui, para não levar na batedeira e ela jogar tudo para cima. Aquela hora eu coloquei só 3 colherzinhas de maisena e ele jogou tudo para cima. Então aqui é melhor misturar primeiro e depois levar para a batedeira para ela bater e não jogar o nosso produto aqui, nossa receita para cima. Agora eu vou levar para a batedeira para misturar. Agora eu vou ligar aqui para misturar. Eu vou aumentar um pouco a velocidade de 1 para 2, depois para 3, até a quarta velocidade mais ou menos. Vou bater aqui mais ou menos uns 20 segundos só para dar uma misturada, para ficar bem homogêneo mesmo essa massa. E assim que ficar bem homogêneo, eu vou desligar e aí nós vamos pingar aqui os nossos biscoitinhos amanteigados de milho verde. Então já está pronto aqui, ó. Agora é só desligar a batedeira e ver como a massa ficou. Pronto, está pronta aqui a nossa massa. Agora vamos retirar aqui para começar a pingar. Olha só que bonita que ficou a massa. Olha só como a massa ficou perfeita. Agora vamos colocar aqui no saco de confeitar. Vou deixar aqui o número do bico e vamos pingar nas assadeiras. Já tenho aqui o bico, vou deixar aqui o número do bico para vocês. Saco de confeitar. E aqui eu vou fazer fileirinha de 7. Então aqui eu vou fazer fileirinhas de 7, vou fazer 7 bolinhas do lado de cá e 7 do lado de lá, para mim fazer as fileirinhas toda padronizada e tentar fazer os biscoitinhos mais redondinhos e mais padronizado possível, tá bom? Então é assim que vamos fazer esses biscoitinhos de milho. Então eu vou pingar essa assadeira inteirinha e vou deixar ela assim mesmo, eu não vou colocar nada em cima. E vou pingar algumas e colocar coco por cima. Milho com coco também fica muito gostoso. Então você vê aí que tem bolo de milho com coco e tem uma variação muito grande aí que você pode colocar aí com o milho. Então eu vou fazer algumas diversidades aqui, vou fazer algumas coisas diferentes nesse vídeo aqui, algumas ideias que vocês podem fazer aí, tá bom? Então aqui eu vou pingar essa assadeira e vou jogar coco em cima. Depois eu vou pegar essa assadeira, eu vou balançar ela depois que eu colocar o coco em cima, para que o coco fique por todo o nosso biscoitinho amanteigado aqui, ó. Eu vou jogando todinho por cima, tá vendo? Mas só jogando por cima. Você pode jogar um granulado se você quiser, você pode fazer o que você quiser, você pode decorar os biscoitinhos do jeito que você quiser. Agora eu pego ele, ó, e vou sacudir bem aqui para que esse coco grude nos biscoitinhos. Agora ficou bom. Agora eu vou fazer todas as assadeiras assim. 4 vai ser sem nada e 4 vai ser com coco, e vamos levar para assar agora, tá bom? Bom, eu pinguei todos aqui antes de levar para assar. Eu vou mostrar para vocês. Eu fiz algumas 4 sem coco e vou fazer 4 com coco e vou levar para assar a 150 graus a mais ou menos 20 minutinhos. Eu vou mostrar para vocês o forno agora. Eu vou colocar 20 minutos a 150 graus. Então bora lá pro forno agora. Olha só, 20 minutos, 150 graus. Esse aqui é um forno de convecção, é um forno tipo turbo, mas é um pouco mais prático para você que tem comércio pequeno aí, ó, e cabe muito bem aqui, cabe 5 assadeiras. Eu vou colocar as 5 assadeiras aqui, depois eu coloco mais 3, porque só cabe 5 assadeiras. Então foram pingados 8 biscoitinhos aqui. Então eu vou colocando aí dentro do forno e vou aqui deixar o vídeo acelerado para vocês verem a evolução do biscoitinho dentro do forno. Assim que eu abrir o forno, a temperatura baixou um pouco, mas ela vai novamente subir ali para 150 graus automaticamente, e aí vai observando aí como vai a evolução do nosso biscoitinho dentro do forno.
Terminou de assar aqui, olha, já apitou aqui o forno, tá zerado ali. Olha só, 0 a 148, 150 graus. Já está perfeito aqui. Eu vou retirar do forno agora os biscoitinhos. Olha só, estou tirando aqui um de cada vez. Esse é o com o coco em cima. Ele fica o coco um pouquinho coisa queimadinha. Mas olha só que maravilha que ficaram esses biscoitinhos amanteigados. Tirei todos dentro. Olha só como ficou maravilhoso os biscoitinhos, ficou bem frisadinho e ficaram sequinhos, não queimaram nenhum, eles ficaram com a cor perfeita. Então 20 minutos é um tempo bom nesse tipo de forno. Num forno de lastro aí vai mais ou menos 160 graus a 20 minutos e nesse forno é 20 minutos 150 graus. Agora nós vamos passar num chocolate e fazer umas decorações diferentes em cada um biscoitinho desses. Agora eu vou usar aqui um chocolate fracionado e vou passar só a metade dele, ó, e vou colocar no papel manteiga. Perceba que eu só estou passando a metade, um pouquinho até antes da metade, mas até a metade tá bom. Aí tira todo o excesso, ó, balança bastante para sair o excesso e vai colocando. Aqui eu estou colocando, fazendo com uma mão só, mas você pode fazer com duas mãos, sem problema nenhum. Só pegar dois e ir fazendo. Como é no vídeo, a gente quer fazer uma apresentação bonita, então a gente faz rapidinho aqui assim e faz desse jeito para vocês entenderem como que é o processo. Aí depois, se você quiser, você pode pegar com duas mãos e fazer aí e rapidinho. Aí depois que eu fiz essa primeira fileira aqui, eu vou passar um pouquinho de coco em cima, porque o chocolate ele começa a cristalizar na mesa, que é um chocolate fracionado. E aqui eu vou terminando de passar o chocolate amargo em cima, que é um chocolate fracionado amargo. E agora eu vou colocar, finalizar aqui esse daqui com coco em cima. Agora eu vou mergulhar o biscoitinho todinho dentro do chocolate. O chocolate está bem derretidinho, tá ralinho, e aí eu vou mergulhar e com um garfo eu vou batendo assim, ó, para tirar todo o excesso que tem no biscoitinho e vou colocar aí em cima de um papel manteiga para que ele possa cristalizar aí em cima. Nesse aqui eu vou colocar o chocolate totalmente nele todinho, vou cobrir ele completamente de chocolate, tá bom? Fica bem bacana e é uma ideia bem legal para vocês estar fazendo aí os biscoitinhos amanteigados de vocês. E aqui você não faça esse processo, ó, quando colocar na mesa não puxa o garfo para frente assim, ó, você joga para cima, porque daí não vai ficar aquelas pontinhas embaixo ali do chocolate ali do biscoitinho, não fica aquelas pontinhas de chocolate. Você pega e puxa para cima. Perceba bem como que eu vou colocar aqui agora e eu vou puxar para cima. Eu não vou puxar para frente, ó. Coloco e puxo para cima, tá vendo? Então não fica aquelas pontinhas de chocolate na lateral dos nossos biscoitinhos. Então eu vou fazer esse processo todinho com uma assadeira também, como eu fiz no outro na metade, eu vou fazer nesse. Então eu vou colocar em todos os biscoitinhos dessa assadeira, eu vou cobrir o meu biscoitinho de milho completamente. E aqui eu estou dando uma acelerada no vídeo para que vocês possam ver mais ou menos como funciona esse processo. Eu vou colocar toda essa assadeira de biscoitinho com o chocolate cobrindo totalmente os nossos amanteigadinhos, tá bom? Estou finalizando aqui mais uma assadeira de biscoitinho. Esse aqui, como eu falei para vocês, eu ia finalizar com o chocolate totalmente por cima, está finalizado. Agora eu vou passar num chocolate fracionado branco. Vou tirar o excesso aqui, ó, também vou passar só a metade. Vou fazer uma camadinha na metade de cada um desses aqui, para vocês verem, igual eu fiz o primeiro com o chocolate amargo, agora eu vou fazer com o chocolate branco e vou passar nele nessa assadeira inteirinha. E por cima desse biscoitinho eu vou salpicar com uma peneira, eu vou peneirar um pouquinho de canela em cima, mas bem pouquinho mesmo, só para dar um gostinho de canela em cima disso aqui. Vocês já comeram pamonha com canela em cima? É a mesma coisa. Ou até mesmo no curau, também colocam canela em cima. Eu estou finalizando aqui, passando os últimos no chocolate e vou finalizar também com a canela por cima. Ó. Bem pouquinho, não precisa ser muito, não exagera, só para dar um saborzinho de canela nesse biscoitinho. E aqui eu estou utilizando agora um chocolate fracionado branco. Eu vou cobrir totalmente ele como eu cobri o outro, o chocolate com chocolate amargo. Então eu vou cobrir ele totalmente com esse chocolate branco fracionado. E vocês vão perceber aqui, ó, tá vendo? Tem que bater ali até sair o excesso e ficar aparecendo os frisos do biscoitinho. Aqueles frisozinhos dele ali é para aparecer. Então você bate bastante para tirar todo o excesso do chocolate do bombom do biscoitinho. Assim que tirou, aí é só continuar fazendo aí.
E eu vou também peneirar um pouquinho de canela, mas é bem pouquinho, só para dar um destaque bem legalzinho em cima do biscoitinho. Finalizando mais um biscoitinho aqui, agora esse aqui completando ele totalmente com chocolate em cima. Agora eu vou dar novamente uma peneirada com um pouquinho de canela em cima, porque dá um visualzinho bem diferente, fica muito bacana, e além de dar um saborzinho diferenciado também de canela, onde você vai comer um biscoitinho de milho com chocolate branco e um pouquinho de canela em cima. Então tá finalizado mais um aqui. Olha só que bacana, depois que cristaliza, olha como que ele ficou bonitinho, por cima e por baixo, fica perfeito, fica maravilhoso esses biscoitinhos totalmente coberto com chocolate. Olha só esse que passei só a metade, que bacana que fica depois que ele cristaliza, você pode tirar e aí eu vou arrumando aqui na mesa para ficar bem bonitinho. Olha só o branco totalmente coberto, como ele fica bonito por cima e por baixo depois que cristalizou. Agora eu vou arrumar eles aqui. Olha só esse aqui que eu coloquei só a metade do chocolate branco. Então fica bem bonitinho depois que cristaliza. Agora eu vou arrumar eles todos aqui para ver como fica eles arrumadinho dentro de uma vitrine. Se deixar bem arrumadinho dentro das bandejinhas, olha como vai ficando bonito aí o seu balcão, se deixando tudo bem arrumadinho. Finalizei todos os biscoitinhos. Um eu coloquei metade de chocolate amargo, outro eu cobri totalmente com chocolate amargo, depois eu cobri com chocolate branco fracionado e a metade com chocolate branco fracionado. Coloquei um aqui com coco antes de assar, foi assado com coco em cima, e uns puro. E esse que eu coloquei o chocolate branco, eu peneirei um pouco de canela em cima, dá um sabor muito bom, muito gostoso e fica sensacional. A manteiga ou margarina e o açúcar para formar um creme branco, e bem suave. Vamos colocar aqui na batedeira. Vou bater com o batedor raquete, esse batedor aqui, e vou acrescentar os ovos aos poucos assim que o batimento for evoluindo. Então isso eu vou mostrar no passo a passo para vocês e o exato momento que eu estarei colocando aqui o ovo dentro da nossa receita. Aqui eu vou bater em velocidade alta, porque eu preciso que essa manteiga ou essa margarina e o açúcar ele evolua e me forme um creme branco. Então é essencial que deixe bater com um batimento bem rápido. Eu vou dar uma desligada agora para tirar aquela margarina ou manteiga que fica grudada na parede do tacho. Então é essencial que faça isso, porque senão, quando você começar a fazer a sua receita e não fizer isso, ela vai montar por fora e grudada ali na base, ela vai ficar aqueles pedacinhos de manteiga depois da receita. Olha só. Tá vendo? Eu já tirei toda a manteiga que estava na parede. Agora eu vou voltar a bater. E lembrando, vou bater em velocidade mais alta e mais potente que a batedeira tiver. Porque quanto mais potência você tiver aí de batimento, melhor a evolução aí. E os ovos eu vou colocar aos poucos, não vou colocar tudo de uma vez, tá bom? Então perceba que eu vou colocar agora uma quantidade bem pouquinho, não coloco muito, porque senão acaba que talha aí a minha manteiga, a minha margarina, o batimento. Então vai colocando aos pouquinhos, olha lá, vou colocando pouquinho em pouquinho, assim que ele vai misturando, vai agregando, eu vou acrescentando os ovos bem devagarzinho. Porque se você coloca tudo de uma vez, acaba que dá aquela talhada na margarina. Então não é bom fazer assim, então faça do jeito que eu estou fazendo, tá bom? Aqui eu vou colocando aos pouquinhos, vocês vão percebendo que eu vou colocando, já coloquei 3 partes, eu vou colocar a 4ª parte agora. E não coloco muito, eu coloco aos poucos. Porque é aquilo que eu te falei, se você colocar tudo de uma vez, acaba que fica tipo uma água ali dentro da manteiga e ela demora para agrupar isso aí. Então vai colocando devagarzinho, ele vai formulando aquele creme branquinho, esbranquiçado e leve. Olha só, dá para perceber que a montagem vai ficando perfeita. E eu acrescentei mais um pouco do ovo e agora eu vou acrescentar mais uma parte. Essa é a 5ª parte que eu estou acrescentando aí na receita. Eu vou acrescentar ela em 6 partes, essa
esse ovo. E agora, depois que eu deixei batendo um pouco, ele vai evoluindo, eu coloquei a última parte do ovo. Vou deixar batendo por mais um pouco para que agregue bem esse ovo nessa receita. Agora eu vou dar uma desligada na batedeira para ver se está tudo tranquilo. Nesse momento eu dou uma desligada e dou uma conferida se realmente misturou tudo aqui, o ovo com a manteiga e o açúcar. Está tudo bem misturado, olha só que creme bonito que formou. Mas eu vou deixar bater mais um pouquinho para dar mais uma esbranquiçada nesse creme. Ainda percebo que ainda tem um pouquinho de ovo aqui brilhando. Eu quero que ele desenvolva totalmente aqui na receita. Então é necessário aqui, eu deixo bater por mais um pouquinho. Então eu coloquei aqui para bater novamente em velocidade alta. Eu vou deixar bater mais ou menos uns 2 minutinhos para que agregue totalmente o ovo aqui na manteiga e no açúcar. Eu acredito que já está bom, bati mais ou menos por 2 minutos. Agora eu vou desligar a batedeira e ver se ficou bom mesmo. Pronto, já está pronto aqui o nosso creme. Está bem esbranquiçado, está bem bonito. Vou retirar da batedeira. Vou colocar aqui agora a farinha e vou dar uma misturada. Para que agregue no creme, vou colocar na batedeira e vou dar só uma misturada. Não vou bater a farinha, tá? Depois que eu agreguei a farinha, agora eu vou agregar a maisena. Por que eu estou fazendo isso na mão? Se eu colocar aqui na batedeira, ela vai jogar tudo para fora. Então eu misturo primeiro na mão. Então eu misturo primeiro aqui com a mão, para a batedeira não espalhar isso aqui, fazer um pó aqui. Então é melhor fazer assim primeiro, aí depois eu dou uma leve misturada aqui em velocidade baixa aqui na batedeira. Bom, já deu uma boa misturada. Agora eu vou retornar a batedeira. Agora eu vou misturar aqui, vou colocar na primeira, segunda e na terceira até a quinta velocidade aqui para dar uma misturada. Mais ou menos de 1 minutinho fica prontinho. Pronto, depois de ter batido aqui até a quarta ou quinta velocidade, a massa já está pronta. Pronto, já deu uma boa misturada, já está pronta aqui. Deixa eu ver se misturou bem. A massa pronta, eu dividi ela em 2 partes iguais. E vou fazer aqui um de baunilha. Eu coloquei corante amarelo para fazer com saborizante de baunilha, saborizante de sorvete. E aqui eu vou fazer com um saborizante de morango, também para sorvete. Então vamos misturar primeiro o amarelo. Está pronto aqui o amarelo. Agora eu vou reservar ele aqui. E vou usar a mesma espátula aqui, não tem problema, que um vermelho vai sobressair sobre o amarelo aqui e não vai dar diferença. Agora eu vou misturar o vermelho, que vai ser o nosso biscoitinho de morango. Vocês vão perceber que eu não estou misturando com muita força, não colocando força para não ativar aqui o glúten que tem de farinha. Aqui, né? Aqui tem a farinha, então eu não posso ativar esse glúten. Então mistura devagarzinho para que o corante pegue na massa e o saborizante também. Já misturei o amarelo, agora estou misturando o vermelho que ficou rosa. Já está pronta aqui, as 2 massas estão prontas. Agora eu vou pingar nas assadeiras. Então já coloquei no saco de confeitar. Aqui eu aperto aqui e eu seguro aqui e fecho aqui para ficar mais fácil e ter mais força para apertar. Então eu vou pingar aqui as bolinhas. Vai ver desse tamanho aqui, ó. Que eu vou casear depois elas. Essas bolinhas têm mais ou menos 1 centímetro. Você vê que eu vou pingando padronizado. Eu estou dando uma aceleradinha no vídeo, é claro. E vocês vão ver que eu vou pingando padronizando aí a distância de uma bolinha para outra. É claro que de vez em quando fica um pouquinho fora da linha aí, mas a gente tenta fazer o possível para ficar bem alinhadinho, para quando esse biscoitinho assar, ele dá uma crescidinha, ele não grudar um no outro. Como eu disse, mais ou menos 1 centímetro tem essas bolinhas. Depois que estiver prontas, eu vou casear ela com um recheio maravilhoso. E depois vocês vão ver que espetáculo que vai ficar esses biscoitinhos amanteigados. O famosinho que eu coloquei o nome de beijinho de dama. É isso aí.
Eu vou pingar mais umas, acho que vai dar umas 2 assadeiras, umas 3 assadeiras de cada uma dessas daqui. E vou pingar uma amarela também assim. Então cada receita vai dar mais ou menos 3 assadeiras dessa, do tamanho que eu pinguei aqui, tá bom? Então agora eu vou terminar de pingar e assim que eu terminar eu volto com o vídeo. Olha que maravilha, deu 3 assadeiras aqui, então agora eu vou levar para assar. Olha só, acabou de sair do forno. Olha que beleza que fica de morango. Uma receita maravilhosa para vocês. Esse aqui eu tirei a assadeira para usar o outro, o de baunilha, que eu fiz com a receita com cor amarela. E esse aqui foi o que eu fiz com saborizante de morango e coloquei o corante vermelho. Já tenho aqui a massa amarela agora, de baunilha. Agora eu vou pingar do mesmo jeito que eu pinguei a outra, do mesmo formato. Então eu vou pingar padronizando aí, eu vou pingar agora 9 bolinhas em cada fileira, para que ocupe mais aí, e a massa vai dar certinho, galera, certinho nessas 3 assadeirinhas aqui. Elas têm 35 por 35 e coube aí 9 fileirinhas de 9 com esses biscoitinhos. Pode ver que eu estou padronizando eles, faz tudo do mesmo tamanho. Isso aqui é questão de prática. Quanto mais você vai fazendo, mais prática você vai conseguindo colocar aí, aperfeiçoando aí cada dia que você vai pingando biscoitinhos. Então, biscoitinhos amanteigados também é uma boa dica para você que deseja vender aí alguma coisa e aumentar aí o rol de biscoitos, de produtos na sua vitrine de padaria ou confeitaria, ou até mesmo para você fazer aí para o consumo na sua casa. Esses biscoitinhos para tomar um café é divino, é um espetáculo, é maravilhoso, e além que você pode vender, né? Então não deixe de fazer essa receita maravilhosa. Depois que fez, vai lá no meu Instagram, posta a foto. Olha só como ficou perfeito. Agora eu vou pingar mais uma assadeira. E se você gosta de mostrar o seu trabalho, vai lá no Instagram, no meu Instagram, vou deixar o link aqui para vocês. Vocês vai lá, começa a me seguir e depois vocês pegam e participam aí com as suas fotos lá no meu Instagram. Agora eu vou assar os biscoitinhos. Deu 3 assadeiras também. Esse aqui eu coloquei fora da assadeira porque está assando. O meu forno tem 5 assadeirinhas, então falta uma assadeirinha. Assim que desocupar uma assadeirinha, eu já coloco essa dentro da assadeira e levo ao forno. Então já vou levar aqui para o forno e já eu trago para ver o resultado aqui para vocês. Olha só, acabou de sair do forno. Olha que maravilha que ficou aqui o de baunilha. Então olha só para isso, que biscoitinhos maravilhosos. Esses biscoitinhos, galera, derrete na boca. Não é aqueles biscoitinhos que fica duro, ele é sequinho e ele derrete na boca. Quando você come um, você quer comer 20, 30, 100, porque é muito bom. Então agora eu vou rechear eles. Já recheei o outro, já vou mostrar como ficou e vou rechear esse aqui agora. Eu virei eles ao contrário para mim rechear eles. Posso colocar tudo juntinho? Pode, mas aqui é para no vídeo para a gente mostrar como que fica. Eu tenho aqui um recheio de chocolate, depois eu vou mostrar para vocês que recheio é esse. Então aqui vocês podem pingar assim, vocês podem fazer essa fileirinha que eu fiz aqui e ir pingando desse jeitinho aí, ó. Pode colocar todos os biscoitinhos juntinho do outro, fazer o que eu estou fazendo. Pode pegar na mão do jeito que eu estou fazendo agora e colocar também o recheio em cima, e você pode rechear do jeito que você desejar. Aqui eu estou dando a dica para vocês de um jeito simples e fácil que você pode aí rechear os seus biscoitinhos amanteigados. Esse recheio aqui é o recheio de Kit Kat. Depois eu vou mostrar para vocês o balde, é muito fácil de achar, você acha em qualquer casa que vende aí produtos para festa e fica divino. Você também pode rechear com goiabada, com doce de leite. Tem outros recheios que você pode agregar e fazer sucesso aí com seus biscoitinhos. Depois você vai pegando um por um e vai acaseando. Aqui o legal é você fazer com outra pessoa. Você faz em 2 ou em 3 e um vai fazendo, outro vai pingando, outro vai colocando em cima. E aí quando você vai ver, os biscoitinhos ficam perfeitos. Então vai ser assim que eu vou casear todos eles. E aí eu vou caseando eles um a um. Olha só quanto eu já estou fazendo aqui, eu estou terminando e vai colocando um encostadinho do outro. Esse recheio ele está um pouquinho mole porque eu coloquei no micro-ondas, que ele vem duro, e depois ele vai ficar firme de novo. E aí eu estou terminando aqui, eles a todos desse jeito aqui. Tenho aqui já eles todos viradinhos aqui de barriga para baixo, e eu vou usar esse recheio aqui, ó. Também é muito maravilhoso. Também ele vem no baldinho, você pode comprar ele aí nas casas, eu vou indicar para vocês depois. E eu estou recheando com esse recheio aqui, ó. Esse biscoitinho aqui, eu estou colocando o nome dele, tá? Eu estou colocando o nome dele, estou batizando ele como beijinho de dama. É um recheio um pouquinho mais firme, porque eu não coloquei para dar uma amolecida no micro-ondas. Então vamos rechear, vamos fazer desse jeito aqui.
e vamos casear ele assim, ó. Não tem segredo nenhum, tá vendo? Muito simples. O certo é você fazer com 2 ou mais pessoas, que aí uma vai colocando recheio, outra vai caseando, e o serviço sai mais rápido. Porque uma pessoa só, é só se você for fazer para comer em casa. Então, basicamente é isso aqui. Se quiser colocar com uma colherzinha também, pode colocar. Mas fazendo com um saco de confeitar, é rapidinho, você faz os biquinhos e um vai recheando, outro vai caseando e vai ficar perfeito aí seus biscoitinhos. Agora eu vou rechear todo, depois eu volto com o vídeo para vocês verem como ficou esses maravilhosos beijinhos de dama. Recheei já os dois, olha só. Esse eu recheei com Kit Kat e esse eu recheei com sonho de valsa. Então aqui os biscoitinhos beijo de dama recheado com um recheio de sonho de valsa, que você compra aí no mercado, em casas que vendem produtos para festa. E esse aqui eu recheei com Kit Kat. Então aqui eu tenho a opção de passar esses biscoitinhos num açúcar de confeiteiro, ou num açúcar refinado, ou num açúcar gelado. Aqui eu estou passando num açúcar gelado para dar uma cor diferenciada nele, nos meus biscoitinhos. Vou passar uma parte com açúcar e outra parte sem açúcar. Então fica a critério de vocês, são só ideias para vocês fazerem aí no dia a dia de vocês. Aqui é um açúcar gelado, esse açúcar aqui, ele conserva, ele fica o tempo todo assim, no biscoitinho, ele não vai derreter. O açúcar de confeiteiro já é um açúcar que ele derrete facilmente, ele começa a derreter e umedecer nos biscoitinhos, no sonho, e tudo que você colocar o açúcar de confeiteiro, a tendência é ele derreter. Esse açúcar que ele já foi produzido, elaborado para fazer isso aqui, para você colocar e esse açúcar manter. Vou também colocar amarelo, também vou fazer uns amarelos assim no açúcar. Então eu vou fazer os dois variados, vou fazer uns com açúcar e uns sem açúcar, tanto de um quanto do outro. É muito simples, jogou aqui dentro do açúcar e você fazendo em 2 pessoas, vai rapidinho, uma vai te ajudando a rechear, outra vai ajudando você colocar aí nos recipientes, e vocês vão fazendo rapidinho esse trabalho aqui. Tá bom? Então já eu vou dar a dica para vocês, não perca aí que eu vou dar a dica para vocês de como conservar isso aqui e de como vocês vender isso aqui, tá bom? Então eu vou passar aqui na metade do amarelo, na metade do rosinha, e já nós voltamos com o vídeo. Então depois que eu passei no açúcar, olha só que maravilha que ficou. Eles ficam diferentes assim, olha só. O visual dele fica diferente, fica um meio sem o açúcar, fica meio opaquinho, e com o açúcar fica esse talento que você vê aí, fica assim divino, chama muita atenção. A pessoa quando olha assim, vê aquele açúcar em cima, ele não derrete. Esse açúcar, como eu disse, é o açúcar gelado. Se você coloca o açúcar de confeiteiro, acaba que ele derrete, ele vai começar a umedecer. Esse açúcar gelado, ele foi elaborado para fazer isso, para não derreter. Ele fica o tempo todo desse jeito aí. Então eu vou dar a dica para vocês no final do vídeo agora, como você pode vender, o valor que você pode vender e como que você pode deixar isso aí conservado e quanto tempo, tá bom? Então não perca essa dica aí que eu vou deixar para vocês aí depois que terminar aqui o vídeo. Na parte final do vídeo eu vou deixar todas as informações bem bonitinhas para vocês. É só você ficar até o final aí que você vai entender e quanto que você pode vender esses biscoitinhos. Olha só que maravilha que ficou esses biscoitinhos. Faça que vocês vão ver que maravilha que é. Derrete na boca. Você viu aquela hora no comecinho que eu comi 4 de uma vez só? Coloca na boca, ele já derrete. Então coube 4 ali rapidinho, porque ele já entra na boca e já vai derretendo e você vai querendo comer um atrás do outro. Então olha só, ficou maravilhoso os nossos biscoitinhos beijinho de dama com sonho de valsa e com Kit Kat. O sonho de valsa está aqui com a massinha amarela, que é com saborizante de baunilha, e o Kit Kat que está aqui na massinha rosa, que foi saborizada com saborizante de morango e colocado aí o Kit Kat nele. Então ficou assim os nossos biscoitinhos beijos de dama. Começar batendo a margarina com açúcar. Vou utilizar aqui um batedor raquete.
Vou misturar primeiro aqui. Vou misturar primeiro na velocidade. Assim que vai misturando, eu vou aumentando a velocidade, uma velocidade alta aqui da batedeira, para que vai montar essa margarina com açúcar. E aí eu vou dar uma desligada agora nela, para me tirar aquela manteiga que acaba não misturando no batimento, ela fica grudada na parede. Então eu vou retirar ela agora. Agora eu vou desligar, eu vou tirar essa parte que fica na lateral do tacho aqui, para remover toda a manteiga ou margarina com açúcar. Aqui é só tirar essa manteiga que ela não bate, que ela fica grudada na parede do tacho, colocar ela junto com a outra, para que possa formar um creme homogêneo de todos os ingredientes aí mexer por igual. E todos os ingredientes ser batido por igual aqui na batedora. Retorno aqui na batedora. Liga novamente. Agora eu vou deixar ela novamente bater um pouquinho mais rápido para dar uma montada novamente aqui. E vou desligar ela para fazer um outro processo muito importante aqui agora. Depois de 1 minuto batendo, eu vou abrir um pouquinho aqui e vou colocar aqui umas 3 colheres da maisena. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou colocar água. Eu preciso bater essa água junto com essa manteiga. Então essa maisena vai ajudar com que a água incorpore melhor na manteiga. Então ela acaba ajudando nesse processo. Então cada vez que eu vou colocando a água, eu vou colocando aos poucos, ó, vão percebendo que é aos poucos, não é tudo de uma vez. Eu abaixo um pouco a velocidade, agrego a água e aí aumenta a velocidade e deixo bater um pouco. Deixo bater mais ou menos uns 20 segundos aí, para que isso possa ir montando novamente. Essa água ela tem que agregar, ela não pode ficar solta dentro da margarina, ela tem que ser agregada nesse batimento. E usando esse método que eu coloquei, 3 colherzinhas de maisena ajuda muito, como se fosse, como eu disse, um emulsificante. O emulsificante, ele faz com que as coisas se emulsificam, ou tipo assim, água e óleo não se misturam, mas se você colocar um emulsificante, ele se mistura. A maisena ela ajuda nesse processo aí, ela faz com que a água se misture bem mais fácil com a margarina e com o açúcar no batimento. E olha o que vocês vão ver aí que vai misturando, e eu já coloquei a água aí e vai misturando muito bem o processo de montagem do nosso creme. E agora eu vou colocar aí mais um pouco da água. Agora eu coloco toda a nossa água, eu coloquei agora nesse momento. E aí vamos bater mais um pouco aí, mais ou menos uns 20 segundinhos. E assim que eu perceber que montou, que a água agregou aí no batimento, agora eu dei uma aceleradinha no vídeo e com certeza já está bem agregado aí a nossa água na margarina. Olha só, já vou desligando aqui a batedeira. E vocês vão perceber, como eu vou mostrar para vocês, olha, já agregou toda a água, ela uniu já com a margarina e com o açúcar, então ela já está bem homogeneizada aqui. Então já está pronto, agora eu vou retirar aqui da batedeira para colocarmos agora os ingredientes em pó. Agora eu vou colocar aqui minha farinha e vou misturar um pouco, para que a hora que eu colocar na batedeira não comece a pular para todo lado aqui e faça aquele pó de farinha aqui, tá bom? Então vamos misturar primeiro aqui. Agora eu vou misturar o amido de milho. As receitas de bolachinha de biscoitinhos amanteigados é quase o mesmo processo, essas de pingar. Vocês podem perceber nos outros vídeos que foi quase todo esse mesmo processo aqui. A diferença é os ingredientes que vão em uma e outra. Às vezes vai uma coisa mais de uma coisa mais na outra. E aí diferencia a textura da massa. Agora eu vou voltar para a batedeira e vou misturar mais um pouco. Agora é só tirar da batedeira e pingar. Dividir aqui a massa em 2 partes iguais. Vou fazer uma de chocolate e uma de morango, que eu vou usar o saborizante de morango. Vou misturar na batedeira. É a mesma massa, só vai mudar o saborizante aqui, tá bom? Só vou dar uma misturada. Saborizar a massa. Pronto. Só misturar mesmo. Se ficar alguma coisa branca aqui, eu misturo com o espátula. Vou retirar aqui do pote, do tacho e colocar o chocolate agora. Olha só como ficou, já misturei tudo aqui agora. Bom, tirei tudo já aqui, não precisa lavar o tacho, porque o chocolate ele vai encobrir essa massa rosa aqui no morango. Não preciso cobrir. Olha só que massa bonita, bem cremosa, não tem liga nenhuma, tá cremosa. Agora vou separar de lado aqui e vou colocar aqui a branca para fazer chocolate. Tudo num pote de chocolate. Vou misturar um pouquinho antes de levar para a batedeira para não jogar para cima, para não ficar fazendo muito pó aqui. Pronto, era só misturar, já misturei. Agora vamos pingar aqui nas assadeiras. Então vou pingar com esse bico, vou fazer umas rosquinhas assim.
Aqui eu tive que retirar da assadeira, porque eu preciso da assadeira, porque o meu forno ele tem só 5 assadeirinhas. Então, como deu mais, eu preciso retirar disso aqui. Então deu 3 assadeirinhas dessas de chocolate, já estão prontos. Agora vamos deixar esfriar, vamos fazer umas decorações aqui com eles. Olha só, coloquei com de morango, com a geleia de goiaba em cima, ou pode ter geleia de morango. E ele puro. Vou colocar uma geleia de goiabada aqui, ó. Vou casear. Aí aqui eu vou casear uns rosinhos desse, eles é um pouquinho menor, porque eu fiz com bico diferente. Mas você pode fazer com bico igual e isso aí no tamanho. Mas não tem problema, aqui também fica bonitinho. Que aparece o recheio, ó. Olha que bacana que fica. Eu tô aqui colocando morango com chocolate. Vou fazer uma assadeira dessa daqui. E vou fazer também com esse daqui, com o mesmo de chocolate. O mesmo dele, o mesmo tanto de recheio, e é só casear. Então também vou casear eles assim. Então aqui já nesse videozinho aqui eu já estou caseando dos dois modelos. Já casei com, olha só, casei aqui chocolate com morango, com geleia de goiabada ou pode ser geleia de morango. A mesma coisa nesse, faz um pingo em cima. Eu vou casear todos desse jeito aqui, ó. Olha só, aqui eu tenho um açúcar. Eu posso passar no açúcar, eu não preciso passar no açúcar, tanto faz. Eu vou passar no açúcar, fica muito mais bonito. Olha só como que fica bonito. O biscoito tem um outro destaque, ó, fica mais bonito. Ó. Eu vou passar esse de morango e também vou passar alguns de chocolate. Olha só como fica também bacana. Ou você pode deixar ele assim, ou você pode fazer ele assim. Tanto faz, uma das duas. Vou deixar as duas opções aqui para vocês terem aí como opção. Olha só como ficou nossos biscoitinhos amanteigados de chocolate e de morango. Aqui eu casei morango com chocolate, com goiabada. Aqui a mesma coisa. Olha só como fica aqui, sem açúcar, e aqui com açúcar. E aqui só o biscoitinho com a goiabada em cima, sem casear com nada. Também é uma opção muito boa. Então ficaram assim os biscoitinhos. Mais uma receita para vocês. E aqui eu dividi ela em duas, dá para fazer muitas opções com essas receitas. Cada receita dessa você tem uma variedade imensa de biscoitinho que você pode elaborar com elas aí. Basta você fazer uma criação aí, criar e ter umas ideias diferentes e produzir aí seus biscoitinhos amanteigados. Olha que maravilha que fica. Viu só como que é o passo a passo para fazer esse biscoitinho? Então é simples e fácil, basta você seguir o que você viu aqui no passo a passo, que você vai fazer tranquilamente aí na sua casa, porque eu deixo todos os detalhes no vídeo, algumas coisas que eu não falo no vídeo, eu escrevo para vocês saberem o tamanho de bico, que tipo de bico, que tipo de forma, essas coisas. Eu sempre deixo as informações de assamento, tudo eu deixo aqui escrito dentro do vídeo, e também na descrição tem a receita, e dentro do vídeo também tem a receita. Colocar aqui a manteiga ou margarina no tacho da batedeira juntamente com o açúcar e vou colocar na batedeira para bater. Assim que começar a formar um creme branco, eu vou acrescentar as claras para que possa montar e ficar um creme bem levinho e esbranquiçado. Agora eu vou desligar um pouco a batedeira para que eu possa tirar toda a manteiga, fica grudada na parede do tacho. Depois que retirou tudo, aí volta a batedeira, o tacho para a batedeira de novo e vamos voltar a bater esse creme. E assim que começa a bater, nós vamos ver que ele vai esbranquiçando. E é nesse momento que eu começo a adicionar as claras para que possa montar juntamente com o açúcar e a manteiga. E com o passar do tempo, eu vou batendo aí, e vai batendo em velocidade alta, a mais alta que tiver na batedeira, usando o batedor Globo. Olha só como vai montando, já vai pegando forma o nosso creme, ele vai ficando leve e esbranquiçado. E é isso que essa receita precisa. Então aqui eu já desligo porque está chegando o ponto certo, correto que eu preciso. E vocês vão perceber que está um creme bem branquinho e esbranquiçado. Olha só, aqui eu mexendo com uma espátula de silicone
eu vou mostrar para vocês como ficou bem levinho e esbranquiçado. Estou colocando num bowl para que eu possa fazer a mistura dos outros ingredientes aqui, ó. Então olha só como que ficou esse creme. Ele fica um creme bem suave, bem branquinho, esbranquiçado. Agora eu coloco a raspa de limão para que possa me agregar um sabor diferente nessa massa. Não vou colocar saborizante como eu fiz nas outras. E aqui eu vou agregar a farinha. Agora eu vou misturar isso muito bem. E aqui, como a gente não estamos utilizando a maisena, o biscomil ou amido de milho, como vocês conhecem, então nós temos que fazer esse processo suavemente. Tem que ser bem leve para não ativar o glúten. Para não ativar o glúten da farinha. Por isso temos que fazer um creme e mexer isso suavemente. Olha só como ficou maravilhoso aqui a nossa massa. E se você fica misturando muito essa massa, por ela não ter o amido e só farinha, acaba que ela cria aquela liga, ela começa a ativar o glúten. Então é suavemente e não mexer muito. Depois eu vou colocar em um saco de confeitar, um saco desse de confeiteiro, um bico crespo, esse bico que eu estou deixando a numeração dele, e vou pingar aqui de um tamanho desejado. Aqui mais ou menos 2 centímetros cada bolinha dessa eu estou pingando. Vendo aqui que eu estou pingando esse petit four e ele não será recheado, tá? Esse petit four não vai ser casalado, vai ser só ele puro assim, e depois a gente vai passar ele, depois que assar, vamos passar ele num chocolate. Já fiz uma assadeira, agora eu vou fazer a outra, e depois que eu terminei, vou levar para assar. Olha só como vai ficando bacana, vai pingando, e depois que pingou todos, vamos levar para o forno para assar. Também é essa temperatura que eu estou deixando aqui para vocês. Deu essa assadeira e meia, as receitas são pequenas mesmo, tá bom? E vamos assar. Depois de assado, olha só que bacana que ficou. Ele fica diferente quando a gente faz com amido de milho. Quando faz com amido de milho, ele fica mais branquinho. Já com a farinha e com a adição de clara ou ovo, ele dá uma douradinha a mais aí no nosso biscoitinho, tá bom? Para me banhar os meus amanteigados, eu vou usar aqui um chocolate fracionado. Se você desejar fazer com chocolate puro, você tem que temperar esse chocolate. O fracionado não tem necessidade de temperar. Então aqui eu vou usar esse da Harold de avelã, não é propaganda, é apenas para mostrar para vocês que uma cobertura faz a diferença. E essa cobertura faz muita diferença porque ela é muito boa, tem uma cristalização rápida, não precisa de temperar essa cobertura. Então eu vou fazer com essa cobertura. Vou colocar aqui nesse plástico, pode ser num vidro, você pode derreter em banho-maria ou no micro-ondas. Aqui eu vou derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos em potência média a 50%, até que derreta esse chocolate. Vou colocar uma quantidade aqui, não vou colocar tudo. Vou levar aqui no micro-ondas agora de 30 em 30 segundos. Aí sempre mexendo para que não queime esse chocolate no micro-ondas. E como eu disse, pode também derreter no banho-maria. E caso você tenha dúvida, sempre nas embalagens vem aqui o modo de usar. Você então tem todo o preparo à sua disposição. Então vou levar no micro-ondas e derreter ele. Bom, já derreti o chocolate aqui. Já expliquei sobre o chocolate. Agora eu tenho aqui o sabré. Eu vou passar esse sabré no chocolate. Então vou banhar ele aqui assim. Vou passar só na metade dele. Tiro o excesso e põe para cristalizar do lado aqui. Então eu vou fazendo esse processo um a um e sempre fazendo isso aí, ó, tirando todo o excesso e raspando na ponta para que não fique muito chocolate, tá bom? Então tire sempre o excesso. Aqui eu estou fazendo com a mão só, mas você pode fazer com as duas mãos também para ir mais rápido o processo. Passa uma e tira o excesso do chocolate das duas. E vai fazendo isso. Posso colocar alguma coisa diferente aqui? Posso. Eu posso pegar um granulado. Posso molhar, banhar aqui meu amanteigado, tirar bem o excesso. E posso dar uma leve molhadinha aqui e colocar para cristalizar. Ou posso fazer assim, ou posso pegar o granulado aqui e jogar em cima também. Aí fica a critério aí de cada um. Vou jogar um pouquinho de granulado em cima e vou fazer assim também nessa fileira todinha. Posso também colocar com amendoim, farinha de amendoim, um amendoim em pedaço. Posso colocar granulado colorido. Posso colocar uma variedade de
de sabor aqui que vocês quiserem dar junto com o chocolate. Que daí você vai diversificando. A massa tem um sabor, o chocolate tem um sabor e misturando os três juntos dá um outro sabor aí no seu amanteigado. Então aqui, simples fazer, só vocês ir fazendo isso. E posso também colocar coco. Também tem coco, posso fazer com coco, o mesmo procedimento. Aqui eu tenho um coco em flocos. Como esse coco aqui é em flocos, ele é muito grande, eu não tenho um pouco mais fino que esse aqui, então eu vou ter que colocar com a mão mesmo aqui, senão eu vou sujar todo o meu coco. Então coloco o coco em cima, artesanalmente, vocês vão vendo como vai ficando bonito aí. E se você tem um coco mais fino, é só fazer como eu fiz no amendoim, facinho, rapidinho. Tem um coco em flocos também aí, muito bom também, que ele é mais fino que esse aqui. E aí vai dando uma cara diferente aí pro seu amanteigado. Então eu posso fazer nesses formatos aqui, posso fazer em outros formatos, em outros sabores, diversificando aí para que o cliente fique satisfeito. Então vou terminar esse daqui, depois eu mostro o vídeo para vocês como ficou. Ai, que show de bola que ficou! Ficou maravilhoso aqui nossos amanteigados aí. Então aqui foi o sabré que eu fiz. Dei uma decorada assim para vocês, uma ideia legal. Vocês podem fazer assim, como vocês podem casear também isso aqui. Pode colocar recheio, pode banhar todinho ele, pode banhar com chocolate ao leite, com chocolate branco, pode riscar por cima, pode fazer brincar. Enquanto você está fazendo, você vai brincando e vai fazendo aí a diversão, fazendo amanteigados e vendendo para o seu cliente aí coisas chamativas que vai chamar a atenção, que vai chamar o paladar do seu cliente. Então aqui, vocês olhando aqui, é certeza que aqui chama a vontade e a curiosidade de sentir o sabor desse docinho maravilhoso aqui, amanteigados. Vou colocar aqui a manteiga. Vou bater a manteiga com o açúcar, acrescentando a gema e o ovo aos poucos. Vou utilizar aqui o mesmo batedor. Então aqui o processo é o mesmo processo que a gente fez no sabré. A gente vai fazer a montagem da margarina ou manteiga com o açúcar e aos poucos nós vamos agregar agora aqui as gemas do mesmo processo que eu fiz no outro, só que aqui nós vamos colocar as gemas primeiro. Vamos acrescentando uma a uma até terminar todas as gemas. Assim que vai formulando esse creme, ficando bem levinho, bem esbranquiçado. Olha só, estou colocando a última parte das gemas e agora vamos deixar bater mais um pouquinho. E assim que esbranquiçou um pouquinho mais, que misturou toda a gema, agora nós vamos colocar o ovo. Tem que colocar ovo? Precisa colocar para dar mais uma segurança, para dar mais uma crocância aí na nossa massa, para que ela fique um pouquinho mais firme. Então o ovo também ajuda bastante nesse processo, não só as gemas. A gema deixa mais sequinho e o ovo faz com que deixe um pouquinho mais durinho. Então é isso o processo do ovo, tá bom? Já está pronto aqui. Veja como ficou bonito. O creme ficou bem levinho. Então agora nós vamos aqui misturar a farinha. Vou acrescentar aqui a farinha e a raspa de limão. Se você quiser saborizar, é só você saborizar aí. Então vou trazer mais perto aqui. Vamos mexer aqui bem agora. Homogeneizar essa massa agora. Essa massa aqui vocês podem saborizar ela com leite condensado, com essência de leite condensado, com saborizante de leite condensado, com outros aí saborizantes aí que existem aí, que não vai afetar a massa, que não vai deixar a massa mais mole ou mais dura. Ou essências. É uma massa muito boa que você pode aí agregar vários saborizante nela. Aqui eu só estou colocando a raspa de limão, mas vocês podem colocar aí, saborizar como vocês quiserem. Então aqui já está pronta a massa. Agora vou pingar com bico liso. Vou colocar também essa massa num saco de confeitar com bico liso agora. Eu coloquei aqui toda a massa em um saco de confeitar, como eu fiz na outra receita, e vou pingar agora com um bico liso, esse número que eu estou colocando na tela para vocês. Você pode pingar com qualquer tipo de bico, mas nessa receita e no vídeo aqui eu estou fazendo esse modelinho liso. A gente vamos fazer aqui duas assadeiras. Então eu vou fazer uma assadeira com goiabada e uma assadeira com doce de leite. Então aqui é a goiabinha e o pingo de doce de leite, tá bom? Então essa receita é maravilhosa também, fica uma delícia
delícia esse petit four. Ele fica com uma crocância e bem sequinho, ele derrete na boca. E aí você tem as duas opções que eu vou deixar para vocês aqui, com goiabada e com doce de leite. Então agora eu terminei de pingar isso aqui, vou pingar outra e vou levar para assar. Então vou pingar todas assim. Depois de assado aqui nosso petit four, vou tirar aqui e vou colocar um pouquinho de doce de leite. Olha só, nesse aqui eu estou colocando doce de leite, estou colocando uma camadinha bem generosa de doce de leite. Você pode utilizar o doce de leite do seu gosto, a desejo que você quiser, mas que deixa bem recheadinho. E depois nós vamos passar em um açúcar de confeiteiro nesse petit four. Colocou o doce de leite, vamos casear com outro. Vou fazer com doce de leite e com goiabada. Então vamos fazer todos assim. Aqui eu vou rechear esse daqui com doce de leite e o outro eu vou rechear com goiabada. Bom, já caseei aqui o meu amanteigado com doce de leite. Agora eu vou passar ele no açúcar de confeiteiro. Posso passar no açúcar de normal refinado, mas esse eu vou passar no açúcar de confeiteiro e vou passar o de goiabada no açúcar refinado. Então jogamos aqui dentro e passamos ele todinho no açúcar de confeiteiro aqui. Pode passar também naquele açúcar gelado, também fica muito bacana. Aí tira o excesso do açúcar e vai ficar assim. Então aqui foi com açúcar de confeiteiro, ou vocês podem fazer com açúcar gelado ou com açúcar refinado. Aqui eu passei assim para ficar diferente de um recheio para o outro. O de goiabada eu vou fazer com açúcar refinado. Esse aqui nós vamos casear com goiabada. Derreti a goiabada no micro-ondas e vou colocar aqui essa quantidade aqui, ó. Peguei a goiabada, dei uma derretida no micro-ondas. Acrescentei um pouquinho só de água para ela não ficar firme. E vou fazer isso daqui, ó. Então aqui nós vamos fazer o mesmo processo que fizemos com o doce de leite, só que agora numa versão com goiabada. E esse de goiabada nós vamos passar no açúcar refinado para dar uma diferenciada aí nos petit fours. Aí é só casear aqui com o outro. E aí a goiabada vai dar uma secadinha, vai ficar um pouquinho mais firme. E temos aqui a nossa goiabinha. Então vou fazer todos assim. Depois a gente vai passar no açúcar. Passei o de doce de leite no açúcar de confeiteiro. Agora eu vou passar a nossa goiabinha aqui no açúcar refinado. Também é o mesmo processo. Olha, colocando aqui dentro e mexendo para que o açúcar envolva todinho, toda essa bolachinha. Vamos fazer isso em todos. Passei aqui no açúcar refinado e aqui no açúcar de confeiteiro. Aqui ele agrupa mais, ele envolve mais porque é um açúcar mais fino e aqui ele vai ficar mais ou menos assim. Incorporar aqui o açúcar, fica um pouco diferente uma da outra. Então vai dando uma diferenciada aí no aspecto que você vai deixando aí a sua criação, a sua criatividade, tanto em bolo doces, como também em petit fours amanteigados como esse. Então há uma variação muito grande que você pode aí desenvolver no produto e colocar ele com mais capricho e com mais detalhe para que o seu cliente possa olhar e com os olhos ele comprar aquele produto. Então você vai aí fazendo cada dia melhor e definindo cada vez melhor. O petit four vienense. Eu vou colocar a manteiga e o açúcar para bater e as claras aos poucos. Vou fazer um creme branco leve e acrescentar as claras. Então vamos bater aqui agora. A montagem desse petit four, desse amanteigado aqui agora, o vienense, é a mesma montagem que nós fizemos lá no comecinho na Sabré. É a mesma forma de fazer. Você vai fazer um creme esbranquiçado e branco, vamos adicionar as claras aos poucos e fazer com que esse creme fique bem levinho, suave e esbranquiçado. A receita precisa disso para que ela tenha uma crocância, que ela tenha uma estabilidade bem firme e bem legal na hora de assar esses biscoitinhos. E aí vai formulando, olha só como vai ficando bonita. É a mesma coisa da primeira receita que fizemos lá, só que aqui os ingredientes depois são diferentes, que vai agregar chocolate nessa receita. Já está pronta aqui, já vamos retirar
Vou retirar da batedeira e vou agregar os ingredientes dentro do próprio tacho para que agregue melhor a nossa receita. Já está pronto aqui o creme. Tirar o batedor. Aqui nós vamos fazer o petit four vienense. Aí a manteiga, como ficou esbranquiçada, um creme leve. Agora eu vou acrescentar aqui. Agora eu vou acrescentar a farinha e o chocolate junto e vou peneirar os dois. Agora eu vou misturar. O segredo desses petit four à base de farinha é você não mexer com muita força, não colocar na batedeira, é mexer manualmente para que você não ative o glúten da farinha, porque não vai amido de milho. Então se você mistura muito, acaba que ativa o glúten. Pronto, já está pronto. Olha que massa bonita. Agora eu vou pingar na assadeira com papel manteiga por baixo. A minha massa num saco de confeitar e vou pingar com esse bico. Você pode pingar do bico que você quiser. Agora nós vamos fazer aqui 2 formas com esse petit four. Ela vai render 2 formas dessa para mim. E assim que eu pingar essas 2 formas, eu vou assar e vou casear esse petit four. Vou casear ele e vou passar no chocolate. Então nós vamos fazer uma decoração bem bacana nesse petit four para dar aí um designer bem bonito para você quando expor aí nos seus balcões, nas suas vitrines. Vocês verem que bacana que vai ficar. Temos aqui a rosquinha vienense. Posso utilizar aqui um doce de leite, eu quero só colar ele no outro. Então não preciso colocar muito recheio aqui, porque depois eu vou fazer uma decoração, vou passar ele no chocolate. Então, um pouquinho de doce de leite só assim, só para me casear eles. Vou fazer uma bandeja com doce de leite. Vou fazer uma bandeja com doce de leite, é só para casear ele. Porque aqui eu vou mergulhar ele, essa parte eu vou mergulhar no chocolate. Então aqui a gente vai fazer isso, é processo aqui, ó, casear. Se você quiser colocar um pouquinho mais de recheio, não tem problema nenhum. Aqui o importante é casear essa rosquinha. Fica maravilhosa depois que banha ela no chocolate. Então é um amanteigado maravilhoso aí. E eu vou fazer todos desse jeito aqui, nessa aqui. Vou fazer com doce de leite. E da outra forma que também deu, eu vou fazer com a goiabada. Então vamos terminar isso aqui desse jeito aqui, ó. Essa forma aqui inteirinha nós vamos fazer com doce de leite. Vamos casear eles. E depois vamos reservar e vamos fazer o de goiabada. Bom, já caseei todos aqui. Esse é o doce de leite. Agora eu vou tirar daqui e vou casear o com goiabada. E depois nós vamos passar no chocolate. Vou dar uma banhada na lateral dele com chocolate. Então isso tudo aqui vocês vão ver no vídeo. Agora eu vou tirar esse aqui e vou fazer o de goiabada. Então já vamos... Aqui eu já tenho o outro pronto. E vou fazer com goiabada. Vou aplicar um pouquinho de goiabada em cima. Mas se você quiser colocar um pouquinho mais para dar o sabor também da goiabada, como eu estou fazendo aqui, não tem problema, tá? O importante é você casear esse biscoitinho amanteigado aqui. Então vou fazer todos desse jeito aqui. Então o recheio aqui é mais para colar mesmo o petit four aqui, o nosso biscoitinho amanteigado. É artesanal assim para vocês fazer, mas você fazendo para vender aí você tem uma grande chance de ganhar muito dinheiro com isso aqui, porque muita gente gosta desses biscoitinhos. Então eu vou fazer todos assim. Terminei aqui, já caseei também o de goiabada. Então vamos reservar, que vou derreter um chocolate, que eu vou fazer com chocolate fracionado ao leite. Depois de caseado, eu já casei aqui as rosquinhas vienense. Agora vou tirar elas daqui e vou passar também, vou banhar ela no chocolate aqui. Já mostrei como é que derrete o chocolate, qual chocolate estou usando aqui. Aqui eu vou banhar ela só a metade, tiro o excesso e vamos colocar aqui do lado. Então vamos banhar assim, ó, do lado e tirar o excesso. Tirou o excesso, passa aqui em cima para tirar mais o excesso e vai colocando do lado aqui para que ele cristalize. Ele não precisa cristalizar dentro da geladeira, ele vai cristalizar aqui na mesa mesmo, porque é um chocolate fracionado, então a tendência é ele cristalizar rapidinho. Bom, fiz 5 assim e posso fazer como também aqui. Posso pegar ele aqui e passar ele por cima aqui, ó. E passar ele totalmente por cima e colocar aqui. Então vamos fazer 5 assim também. É um pouco trabalhoso, mas é gratificante depois que você termina de fazer o trabalho e você coloca aí para vender
Como depois eu vou dar umas ideias para vocês aqui de como vender isso aqui. E quanto mais carinho você colocar, mais trabalho você tiver de fazer, mais valoroso é seu trabalho. A delicadeza é que as pessoas vão ver que tem no seu trabalho, que é um trabalho artesanal aqui que você faz, confeitaria. E a pessoa vai agregar aí mais valor para o seu trabalho. Coloquei assim, do lado em cima. Agora vamos fazer diferente aqui. Vou colocar também em cima. Só que agora eu vou colocar uma amêndoa em cima, para deixar ele mais chamativo ainda. Aí você faz isso daqui, pega uma amêndoa já torrada e coloca em cima. Pode colocar uma amêndoa, pode colocar uma metade de uma cereja. Aí você vê a fruta seca que você tiver aí na hora e você quiser colocar uma coisa que não estrague, um pedaço de nozes, e vai aí diversificando aí o seu trabalho, fazendo com que as pessoas tenham vontade de comer esse produto. Pode ser feito com chocolate fracionado, com chocolate puro. Bom, já fiz 5 de um, 5 de cada aqui. Agora vou trocar aqui e vou fazer também com amendoim. Também posso fazer com amendoim. Fiz já o sabré dessa forma, vocês viram como eu fiz o sabré. Agora aqui eu vou molhar na lateral. Então nós vamos fazer essa fileirinha de 5 também com amendoim, vai ficando bem bacana. E você pode diversificar o recheio, a cobertura, como você quiser. Aqui só são exemplos para você fazer aí os seus. Pronto, já fiz também com o amendoim, agora eu vou fazer com granulado. O que acontece aqui? As pessoas podem falar, mas o que tem a ver isso? Além de dar um toque diferente no seu amanteigado, agrega um sabor diferente também. Querendo ou não, esse ingrediente que está indo aqui na lateral, ele tem um sabor, e misturando com os outros sabores aqui do próprio amanteigado, ele vai dar um sabor diferente. Então tudo que você vai agregar aqui vai dar um sabor diferente aí no seu amanteigado, dependendo do que você estiver colocando aí no momento que você estiver fazendo os amanteigados. Você criando aí as suas ideias, criando sabores, você tem mais probabilidade de atrair mais cliente. Aí, tá vendo aí? Ideia legal. Agora eu vou terminar aqui com os outros que tá aqui. Depois eu volto com o vídeo. Já banhei todas as rosquinhas desse jeito. Metade chocolate inteiro com amêndoas, com amendoim do lado, com granulado, e aqui a mesma coisa. Então vê se não chama atenção se vocês fizerem um amanteigado variado desse jeito. É certeza aí que vocês vão atrair os olhos do cliente e ele vai ficar com vontade de comer e vai comprar. E se você fizer umas embalagens legais aí, fizer algo bem bacana, tenho certeza que vocês vão ter muito sucesso fazendo amanteigados ou petit four, como vocês quiserem aí. Coloca a uva passa já triturada. Triturei ela em uma master. Deixei bem triturada. Acrescento o açúcar e vou misturar um pouquinho aqui. Aqui misturando tudo com a mão mesmo. Vamos colocar já a nossa manteiga aqui e vamos misturar. Pode ser misturado também na batedeira com o batedor raquete, se a sua batedeira comportar esse tipo de procedimento. Então aqui nós vamos misturar até misturar bem aqui a manteiga com açúcar e a uva passas, para que homogeneize tudo isso daqui. Já vou também colocar raspa de limão. E vamos misturando. Agora vamos agregando a farinha e ir misturando até colocar toda a farinha aqui. Coloquei a última parte da farinha. Agora vou colocar tudo aqui na mesa. Se você quiser fazer na batedeira, não precisa fazer isso que eu estou fazendo aqui na mesa. Vou fazer assim na mesa para homogeneizar melhor a massa aqui. Está quase pronta aqui. Vê como homogeneizou facinho. Na batedeira é a mesma coisa, vocês vão só misturar e homogeneizar bem. Deixou a massa. Pronto, a massa já está pronta. Aqui já está pronta a nossa massa de uva passas. Vamos bolear ela, ou podemos fazer com rolo.
pode ser modelada do jeito que você quiser. Aqui eu vou fazer de um jeito mais simples e mais rápido para vocês. Vamos enrolar agora aqui o nosso petit four de uva passas. Vou aqui fazer um bastãozinho e vou fazer algumas bolinhas. Vou fazer várias bolinhas, vou modelar em formato de bolinha. Vou passar no açúcar ou cristal ou açúcar normal refinado. Então vamos trabalhar assim, desse jeito aqui, fazendo bastãozinho assim, fica mais fácil para pegar e fazer as bolinhas e tentar fazer um padrãozinho e buscar padronizar todas as bolinhas. Se você tiver aí como pesar ou fazer alguma coisa que dê para você nivelar todas iguais, vamos fazer todas desse formato aqui, ó. Vamos passar no açúcar e vou mostrar como que é. Então aqui eu tenho açúcar refinado ou pode ser com açúcar cristal também. Então eu tenho as bolinhas aqui e eu vou fazer que eu tenho um pincel aqui, pode ser qualquer utensílio que você tem aí de fazer um furinho. E vou fazer um furinho no centro aqui, ó. Vou fazer em todos, bem no centro mesmo da bolinha. Por que eu estou fazendo esse furinho? Porque antes dele assar, eu vou colocar aqui uma geleia, seja lá qualquer geleia que for, ou um doce de leite. Então alguma coisa eu vou colocar aqui para assar junto com esse petit four. Aqui eu vou pegar ele e vou colocar no açúcar, vou passar no açúcar. Por que passar no açúcar? Precisa passar? Não precisa, se você não quiser, não precisa. Vai ficar todos assim. O açúcar vai fazer com que ele fique com uma crostinha sequinha por cima dele. Então é interessante passar o açúcar. O açúcar cristal vai ficar mais ainda e por isso que o açúcar fica bem legal nesse tipo de massa fazendo isso. Então aqui nós vamos fazer isso aqui. Depois vamos arrumar todos na assadeira. E aí vamos colocar uma geleia aqui dentro ou colocar um doce de leite e vamos assar dessa forma. Então aqui no decorrer do vídeo nós vamos mostrar como vai ficar. Então vamos lá terminar agora, depois que eu enrolar todos os que tem bastante aqui, aí eu vou mostrar para vocês o resto do trabalho. Então vamos lá terminar aqui. Com uma assadeira forrada com papel manteiga, eu vou colocar aqui os petit fourzinhos, dando um espaço para o outro. Então aqui eu tenho 3, 7. Então nós vamos montar a nossa forma desse jeito. Vou colocar 7 assim e 7 assim. Então bora lá preencher a forma agora. Enrolei todos, passei no açúcar e mostrei como eu fiz. Eu vou pingar um pouco de goiabada. Eu derreti um pouco de goiabada, coloquei num cartuchinho de papel manteiga. Agora eu vou aplicar dentro, um pouquinho dentro desses buraquinhos. Vou fazer em todos esse processo aqui. Pronto, fiz aqui nenhuma assadeira dessa. Agora eu vou fazer outra dessa aqui, mas eu vou fazer com doce de leite agora. Também coloquei um doce de leite aqui. Coloca um doce de leite de boa qualidade e aplica também dentro dos buraquinhos. Pronto, terminei também esse. Agora vamos levar para assar. Aqui eu tenho petit four de uva passas. Fácil de tirar também, ó. Sai facinho. Esse aqui é o com goiabada. Então aqui é facinho de tirar, ó. Como tira ele. É um petit four maravilhoso também, muito saboroso. Ele fica com uma casquinha sequinha por cima. Você pode fazer no açúcar cristal ou pode fazer ele assim no açúcar ou sem colocar no açúcar também. Aí vai depender muito de você aí, como você quer fazer, se você um dia fizer. Eu aconselho você fazer esse petit four, que esse petit four aqui é maravilhoso. É uma delícia esse petit four. Aqui, esse aqui é o de goiabada e tem aqui o com doce de leite. Aqui eu já quebrei um aqui com a luva e amassei outro aqui. Então é a mesma coisa para tirar, fácil de tirar. Eu removi aqui do... Então tá aí, o petit four de uva passas com doce de leite no meio aqui e com goiabada. Tem os dois aqui para vocês. Fica a critério de vocês como vocês decidirem fazer aí. Então já tá assado esse aqui. E sobrou um pouco e eu fiz também, não mostrei assando, mas fiz ele sem nada. Também pode fazer assim também, liso. Um petit fourzinho liso, você faz aí, deixa ele em formato de bolinha, ou pode fazer o formato que vocês quiserem com cortador e fazer a modelagem correta do jeito que vocês decidirem fazer, tá bom? Então eu fiz ele liso, sem nada, com doce de leite e com goiabada. E terminar esse cursinho aqui legal, bacana que eu estou fazendo para vocês aí de amanteigados. Olha só que bacana como ficaram os nossos biscoitinhos amanteigados de uva passas com goiabada, com doce de leite, o liso, o petit four aqui, o amanteigado vienense, o amanteigado sablé e aqui a goiabinha e o pingo de leite.
Então ficaram maravilhosos os nossos petit fours ou biscoitos amanteigados. Muita gente conhece como biscoitinhos amanteigados, muita gente em padaria conhece como petit fours. Então é a mesma linha, petit fours e biscoitos amanteigados é a mesma coisa, mas apenas muda o nome, mas são os biscoitinhos amanteigados. E se você gostou desse maravilhoso e extraordinário vídeo sobre biscoitinhos amanteigados, já se inscreve aqui pra gente, já deixa seu like, comenta aqui embaixo se você quiser comentar. E no bowl a manteiga e vamos colocar também o açúcar e vamos misturar isso até que esse açúcar envolva completamente aqui na manteiga e vire uma pastinha bem homogênea. Assim que misturarmos bem, nós vamos colocar a farinha e também a farinha de amendoim. Lembrando que aqui você também pode colocar, ao invés de colocar farinha de amendoim, você pode colocar farinha de amêndoa ou farinha de caju ou farinha de castanha. Qualquer um deles dá um resultado também perfeito e um sabor diferenciado nesse biscoitinho amanteigado aqui. Então vamos fazer essa mistura aqui agora entre o açúcar e a manteiga até homogeneizar bem. Assim que homogeneizou, nós vamos acrescentar a farinha. Agora vamos colocar a farinha e a farinha de amendoim. E vamos misturar muito bem e fazer uma massinha bem homogênea no ponto de enrolar. Esse é o intuito dessa massa aqui, ó, a massinha que nós possamos enrolar ele. Aí eu vou misturando bem para que possa ficar bem certinha essa massa, bem perfeita e homogênea, para que possamos enrolar ela. Vai percebendo que a massa vai homogeneizando, ela vai se incorporando todinha. E agora eu vou despejar essa massa na mesa e vou homogeneizar ela aqui, ó. Vou amassando ela, não amassar para você tipo sovar uma massa de pão, essas coisas, não. Aqui é só para misturar, dar uma amassada firme nela, juntando a massa, ó. Eu vou juntando a massa e vou formar aqui um bastão. Depois que eu formar um bastão, eu vou levar esse bastão para o lado. E aqui eu já estou com a massa praticamente homogeneizada, tá vendo? Ela já incorporou todinha, todos os ingredientes estão incorporados, muito simples de fazer essa massa. Agora eu vou fazer um bastão, vou levar de lado aqui e vou cortar agora alguns pedacinhos e fazer umas bolinhas. Vou pegar aqui um cortador e vou tirar um pedaço. Você pode fazer do jeito que você quiser, pode tirar um por um dali ou fazer bastãozinhos igual esse que eu estou fazendo. Assim fica muito mais fácil para você fazer, muito simples. Ó. Depois você vai cortando bolinhas de mais ou menos 10 gramas a 15 gramas cada um. Aí o tamanho é que você vai definir, aí o tamanho que você deseja fazer. Então, como aqui eu vou casear depois esse amanteigado, eu vou fazer 10 gramas cada um, para que no final ele vai ter 20 gramas só de massinha. Depois que assa vai ficar mais ou menos umas 15 gramas só de massinha. Então aqui eu vou bolear essas bolinhas, ó, tá vendo? É simples, fácil, tenta fazer ele do mais padronizado possível, para quando você for casear eles estejam todos padronizados, tá vendo? Todos do mesmo tamanho. Se você vê que um fica maior que o outro, tenta deixar isso padronizado para na hora de você rechear eles e passar no chocolate, eles ficarem perfeitos, ficar iguais. Fica muito bacana quando você faz as coisas mais padronizadas, tá vendo? Aqui tá padronizadinho. Agora eu vou fazer toda essa massa. Bom, aqui eu já enrolei todas fora do vídeo, dei uma pausa no vídeo e já enrolei todas. Agora eu vou arrumar nas assadeiras. Vou arrumar bem padronizado também, tá vendo? Deixa uma distância um pouquinho longe um do outro, porque ele cresce um pouquinho e se colocar muito junto, acaba que gruda um no outro. Então sempre, ó, tem mais ou menos aí uns 2 centímetros, 1,5 centímetro longe um do outro. Então aqui na forma eu tô colocando fileirinhas de 7 por 7 e a minha assadeira aqui ela tem 35 por 35. Então aqui, depois que eu fiz esse processo aqui, deu 2 assadeiras e quase 3, deu 2 assadeiras e meia, um pouquinho mais de meia. Eu vou levar isso ao forno agora, numa temperatura aí de 150 graus por mais ou menos 20 minutinhos. Aqui eu estou usando um forno de convecção, aquele da Japanese. Então esses fornos assim, eles têm a tendência de assar um pouco mais rápido que o forno de lastro. Se você for fazer no forno de lastro, 160, 20 minutos. Nesse forno aqui, 150,
mais ou menos 20 minutinhos. Ele vai ficar perfeito, olha só, já está assando. E aqui eu tô dando uma adiantada no vídeo, dá para perceber que ele vai evoluindo dentro do forno e ele vai ficando bonito. E assim que ficar pronto, eu vou tirar ele do forno para que possamos deixar esfriar em cima da mesa, é claro, para depois rechear. Ó, acabou de ficar pronto, olha só que bonito que eles ficaram 20 minutinhos a 150 graus. Ficaram perfeitos. Agora é só deixar esfriar em cima da mesa. Olha só que bonito que eles ficaram perfeitos, padronizados. Vocês vão perceber que as bolinhas estão quase todas do mesmo tamanho. Então isso na hora de rechear fica perfeito. E eu vou rechear esses biscoitinhos aqui com doce de leite, tá? O padrão dele é doce de leite mesmo, mas você pode rechear com outros recheios. Hoje tem o recheio de avelã, você pode rechear também com goiabada. Olha só como que é fácil de sair. É só bater as assadeiras na mesa que os biscoitinhos soltam facilmente, ó. Estão todos soltos. E olha que essas assadeiras são aquelas furadinhas, ele entra um pouquinho na assadeira, mesmo assim ele sai perfeito da assadeira. Olha só outra, vou bater aqui para vocês e olha como solta, soltinho. E lembrando vocês que tem os outros vídeos aí de amanteigados aí que eu fiz, tá? E olha só, agora eu vou rechear com doce de leite, vou rechear 4 para vocês verem, ó, que bacana. Pego um saco de confeitar, desses de confeiteiro, esses pequenininhos eu faço com papel manteiga, faço os cartuchinhos, preencha com doce de leite e recheio, ó. Aí você pode rechear um pouco mais ou um pouco menos, você que vai definir o tanto de recheio que você tem. Mas esse tanto que eu estou colocando é o suficiente, é o padrão desse biscoitinho amanteigado, tá bom? Aqui eu fiz 4 biscoitinhos, agora eu vou fazer o restante da assadeira e já volto com o vídeo. Olha aí, já está todos pronto. Agora eu vou derreter um chocolate fracionado e vou passar a metade dele no chocolate fracionado. Olha só, no chocolate fracionado. Olha só que bacana que fica. Então aqui, você pode usar um chocolate puro? Pode, mas você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que temperar esse chocolate para ele ter uma cristalização, porque esse amanteigado ele vai ficar dentro de saquinhos para que ele não amoleça. Então não vai ficar em geladeira para gelar esse chocolate. Ele já vai cristalizar em cima da mesa mesmo. Então, interessante é você fazer com o chocolate fracionado. É a indicação que eu dou aqui para vocês. Esse aqui é o fracionado da Harold, muito bom. E olha só como ficou. Eu vou fazer 5 só no vídeo, mas a hora que eu terminar eu volto. Olha, eu voltei agora, depois que eu terminei todos os amanteigados, passei todos. Olha que bacana que ficou. E aqui você pode usar qual você quiser. Você pode colocar um granulado por cima aí do chocolate, depois que você passou aí no coisa, pode jogar um amendoim. Fica muito bacana também se você jogar um pouquinho de amendoim em cima desse chocolate antes dele cristalizar, tá bom? O foco desse trabalho que eu faço aqui no YouTube desde 2016 é ajudar você que deseja encontrar um trabalho. Aqui nesse canal, milhares de pessoas já mudaram de vida. Vem fazer parte você também da nossa família. Aproveite cada receita que eu ensino aqui no canal. Para o seu crescimento profissional, é sempre bom aprender e ter conhecimentos. Principalmente com quem tem experiência no que ensina. Eu tenho 38 anos de experiência nesse ramo. Então, eu tenho um pouquinho de conhecimento para passar para vocês. Agora, se gostou, pode se inscrever no canal. Deus é maravilhoso sempre, né? Deus sempre coloca em nosso caminho pessoas boas para somar e nos colocar lá para frente. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Deus abençoe grandemente todos vocês. Tchau!